Fala, jovem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast do Brasil, que hoje, inclusive, a nossa convidada atrasou aqui. Eu estou mal rotado desse jeito porque já deitei, enfim, me cansei. Brincadeira, né? Ainda bem que não é ao vivo. Jovem, antes da gente começar, aquela piada ruim de sempre, né? E enquanto você escuta e pensa se você vai rir ou não, clica aqui nesse botão, inscreva-se aqui, ó. Para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os cortes, as postagens, até avisos mesmo que a gente posta aqui no YouTube, beleza? Redes sociais, @OsTradersPodcast no Instagram e esse ignorante que vos fala, @VascoMamed, beleza? E hoje o papo aqui é de louco, né? São, assim, temas sempre complexos que nós trazemos aqui, brincadeira, mas acho que muito importante, é a primeira vez que a gente traz uma profissional realmente da área que trabalha com isso, né? Nós somos aí meros palpiteiros, sofredores, enfim, mas não temos essa bagagem teórica toda que essa pessoa que está aqui hoje tem. Então já quero começar agradecendo a presença dela e apresentá-la para vocês. A Rafaela Vieira veio hoje aqui para te ajudar com esse probleminha de cabeça que você tem, tá? Se não curar hoje, não cura mais. Então, Rafa, agora a bola é sua, tá? E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o espaço, por estar falando também de algo que é tão importante, né? A mentalidade. A mentalidade do trader, como desenvolver saúde mental, como se relacionar bem com os seus resultados, com o seu progresso, com a técnica, enfim, são vários pilares que devem ser, né? Precisam de atenção para que você consiga performar bem e ter ali bons resultados, né? Ser lucrativo de fato. Perfeito. Ô, Rafa, olha só. Tem um ponto legal que, assim, tem muita gente que fala de psicologia, enfim, do trading, fala de mentalidade. A gente tem várias obras que são traders que escreveram, temos obras que são pessoas qualificadas mesmo, né? E, enfim, como que você, basicamente, resolveu que ia falar, puta, eu vou focar em trabalhar para trader, né? Em prestar um serviço para traders. Você opera, Sim, certo? sim, eu opero. Da onde veio essa ideia de trabalhar para trader? E você já operava antes ou começou a operar porque resolveu trabalhar no meio? Não. Na verdade, antes de ser trader, eu já era formada em psicologia, né? Eu já atuava como psicóloga. E aí eu conheci o mercado, fui operar, mas até então não tinha feito esse link. Começou realmente a partir da minha experiência. Eu fui pra frente da tela, eu vi ali algumas coisas, eu já fiz terapia há um bom tempo. E aí começou a aflorar algumas coisas. Eu também estava num momento de muita mudança, eu tinha acabado de ser mãe, eu já estava formada, já tinha que escolher o que eu ia fazer. E aí eu fui procurar um psicólogo que entendesse sobre o mercado financeiro. E aí eu não encontrei. Aí eu falei assim, bom, se eu quero alguém pra falar sobre mercado financeiro, porque meu esposo não aguentava mais, Eu imagino. eu falando, nossa, o mercado me violinou, nossa, aconteceu isso. Eu falei, gente, preciso de alguém pra me ouvir, alguém que vai me orientar de uma forma realmente que entende o que eu tô passando. E aí eu não encontrei um psicólogo que fazia isso na época, né? Foi em 2019. E eu falei, bom, já que eu sou psicóloga, eu tenho uma bagagem clínica. Na época eu já trabalhava em CAPS. Tá. E eu trabalhava também com vícios, com álcool e droga, trabalhei também com criança, mas eu gostava mais dessa área realmente de comportamentos impulsivos. Então, já me deu também um gancho. E até tem um fato que é bem, assim, que eu linko depois que aconteceu, que na época da faculdade, no terceiro ano, eu gostava muito, eu sempre gostei de economia, até pensei em fazer economia, só que eu não conseguia pensar em como relacionar psicologia com a economia. E aí, isso não é mentira, tem minha amiga que morava comigo, ela sabe disso. Eu comecei a estudar sobre economia comportamental e eu falei pra ela, eu vou trabalhar com alguma coisa de psicologia relacionada com dinheiro. Mas lá em 2016, eu não sabia como eu ia fazer isso. E aí depois eu conheci o mercado, fui operar, aí eu linkei que precisei de um psicólogo dessa área, não tinha, aí eu falei, bom, eu vou ser a psicóloga de traders. E aí que começou. Aí eu abri e também partiu muito do que eu estudava para aplicar na minha performance, né? Então, dos livros que eu lia, a abordagem que eu estava me aprofundando, que é a terapia cognitiva comportamental.
Tá. E fazia muito sentido também essa parte de resolução de problemas, de validação das emoções, de você entender o seu modelo cognitivo, né? Que é como seus pensamentos afetam o seu comportamento, que gera ali uma ação, como isso vai afetar a sua personalidade, as suas crenças. Então, a ideia daí depois, né, que eu passei por isso, fui procurar um psicólogo, não encontrei. Aí eu falei, bom, então eu vou ser. Aí eu comecei a minha página no Instagram, Entendi. com a Tá. ideia de compartilhar, né, o conhecimento que eu tinha, tanto de psicologia quanto do que eu estava estudando, aplicando na minha performance. E aí eu abri também a possibilidade de atendimentos. E logo em seguida veio 1, 2, 3, muita gente querendo atendimento. Só tem problemático. Sim. Todos somos, não tem jeito. Todo mundo precisa. Sim. E desde então eu me sinto muito realizada por estar nesse meio com as duas coisas que eu amo, que é tipo o mercado, porque eu gosto muito de estar ali no trade, operando, de vivenciar as emoções também, sentindo aquilo, né? Eu opero dólar, só opero dólar porque realmente por gestão de tempo eu não consigo ficar muito tempo na frente da tela. E a psicologia, que é uma área também que eu amo muito, e promover a saúde mental neste campo, assim, é um dos meus motivos, assim, sabe? Que eu acho que é Legal. muito importante. A gente trabalha com dinheiro. Não tem como você não mexer com o seu emocional. Dinheiro vai mexer com as suas emoções. E aqui também já é uma parte importante de reflexão. Se eu trabalho com dinheiro, eu preciso entender as minhas emoções, porque dinheiro é necessidade, recurso, expectativa, desejo. Então eu preciso entender como está, né, esses pilares que eu citei agora. Bacana. Enfim, falei. Não, que isso, imagina, eu acho maravilhoso. Todo mundo que me acompanha, assim, sabe que eu gosto, é um tema que eu gosto pra caramba, é o que eu mais falo, inclusive, o que eu mais me atrevo a falar, Sim. né? Não por qualificação, né, A acadêmica, experiência, né? enfim, mas por tanto. Não pode falar pica, por tanta pica, né? Então, assim, hoje a gente é muito difícil xingar perto de mulher, né, cara? Você perde a minha esposa, ela já tem, ela já acostumou, agora perto do convidado é foda, né? Enfim, eu acho que deve ser, eu acho não, né? Penso eu, assim, que é uma coisa bem curiosa, né? Assim, o seu paciente chega pra você e fala, olha, eu tava na frente do gráfico e eu, sei lá, eu vendi dólar. Imediatamente após eu vender, ele virou e já chegou no meu stop tão rápido que eu tirei o stop. Sim. E aí, tipo, era pra eu perder 10, eu perdi 30. Uhum. Entende? E, tipo, eu travei na frente da tela e agora eu não sei nem definir como eu tô me sentindo, que eu tô me sentindo mal. Sim. Deve ser algo curioso você olhar e falar assim, eu acho que eu sei o que você tá falando. Por que que não tem profissional realmente, assim, que vive isso? Sim. Né, na área da psicologia no Brasil. São pouquíssimos, né? Sim, Pouquíssimos. pouquíssimos. Isso é meio óbvio, porque a gente já tem poucos traders, né? Sim, poucos. Então, assim, e a gente, obviamente, vai ter poucos, né, profissionais, igual psicólogos, que são ali habituados, que entendem o olha, mercado, sim. né? As maiores demandas que chegam lá pra Rafaela, pra doutora Rafaela, Sabe quais são? que esse ponto que você trouxe realmente é um ponto bem importante. As pessoas não olham tanto ali, né, para essa área de investimentos no geral, porque investimentos não só no mercado de renda variável, em todas as Qualquer um. outras áreas, exige que você tenha uma condição, uma consciência do seu estado. É uma premissa básica. Então, a gente também não é tão incentivado a buscar o autoconhecimento, né? Já uma crítica, que é um ponto importante. Nós temos que ter essa vontade, porque se você trabalha já buscando se conhecer, entender suas emoções, você vai trabalhar de forma preventiva. Então, ou seja, eu não preciso tomar bordoada para entender que isso que eu faço não é certo, não é o ideal para este momento. Eu vou entender de forma preventiva o que eu preciso fazer. Mas voltando, né, às demandas, assim, que mais chegam. Um ponto que ocorre muito é essa questão de não aceitar a perda, né? O viés de aversão à perda. Isso aqui é muito interessante. Acho que a gente precisa focar nisso, porque é um ponto que eu sempre trago em todo lugar que eu vou começar alguma coisa. Tá. Quando você pensa, até para quem vai começar no mercado, ela já tem que pensar nisso. Como eu vou lidar com o meu viés de aversão à perda? Por quê? Esse viés é natural. Nós sempre queremos ganhar. Nós não toleramos perder. E aí, situações cotidianas.
Quando você vai comprar um livro na Amazon, tem lá, compre 2 livros, gaste R$ 99 e ganhe frete grátis. Aí você vai lá e ganha frete grátis, mas gasta 2 livros, você só precisava de um. Perfeito. Uma outra situação que eu caio sempre nessa de selinho de mercado no Pão de Açúcar. Eu adorava fazer aquelas cartelas de selinho para ganhar a panela, mesmo que eu tivesse que gastar horrores no Pão de Açúcar. Então a gente sempre pensa em ganhar antes de pensar no risco, antes de pensar no que aquilo vai me trazer. Então, um ponto. Quando você entra no mercado, a primeira coisa que você pensa é o quê? Como na renda variável, né? No trade. Eu vou multiplicar meu capital. Eu vou ficar rico. Faz uma conta de padeiro, aquela de Excel. Sim. E é isso, né? Eu vou fazer em 20 dias de pregão, eu vou ganhar todos. Certo. Vou rentabilizar, sei lá, 1000% em cima, exato. No ano não, porque a gente não pensa no ano, a gente pensa no mês, né? No Quando mês, começa, é ou assim. no dia, né? Ou no dia. É. E aí, quando eu chego na realidade, o que acontece? Primeira operação, eu vou lá e tomo stop. Né? Ou eu vou lá e começo a ter um acúmulo de perder aquele dinheiro que eu coloquei. Tipo, eu coloquei R$1.000, vou lá e acabo com os R$1.000 num dia. E aí isso me gera uma frustração, que vai levar a um comportamento, eu não aceito isso. Eu não quero isso, isso vai me gerar uma dor, isso vai me gerar uma raiva, que é um sentimento de injustiça. Eu me sinto injustiçado por isso. Uhum. Só que, por quê? Porque a gente tá pensando em ganhar. Só que quando você entende que o efeito, né, o viés de aversão à perda é algo natural, você já vai mudar a lógica. Ou seja, eu não tenho que pensar em quanto eu vou ganhar, eu tenho que pensar em proteger o quanto eu vou expor. Então, se eu entendo que é natural do meu funcionamento como ser humano não gostar de perder, o que eu tenho que fazer? Não pensar em ganhar, porque daí eu tô fazendo a lógica, né, ali que todo mundo faz, e aí gera comportamentos disfuncionais. Eu preciso entender que, eu não vou gostar de perder. Eu vou ter dificuldade de lidar com isso. Então, como que eu posso fazer isso de uma maneira que seja suficiente? Ou seja, que eu exponha aquilo que é suficiente e que eu não vou me machucar. Perfeito. Então, isso aqui é um ponto muito importante, porque se você começa no mercado com isso, você já está prevendo, né? Você já está trabalhando de forma preventiva para lidar com as queixas que ocorrem para quem já está. Que aí, né, voltando à sua pergunta, as queixas que mais aparecem é a questão de não aceitar o stop, de ter um prejuízo gigantesco por não aceitar o stop, a impulsividade de operar sem parar, por estar tentando recuperar, justamente porque também não tem ali uma definição do que era o suficiente para mim naquele dia, quanto que eu estava buscando, quanto que era o ideal. E também, né, além disso, envolve outros fatores, que às vezes a pessoa está numa transição de carreira, então ela tinha uma outra percepção de estabilidade e agora ela vai vivenciar de uma outra forma. Aí entra a questão de expectativa. Eu esperava isso e aconteceu isso. Família, né? Ali como que os outros estão olhando para aquilo que você está fazendo. E aí também um pouco de mídia, né? Em cima do trade, que não dá certo. Sim. Então, tudo isso aparece para mim na clínica, né? Mas vem justamente por essa questão principal da galera não olhar, eu preciso entender primeiro que o viés de aversão à perda existe, que eu não vou gostar de perder, mas que eu estou entrando no mercado de risco. Então, eu preciso lidar bem com isso. Na verdade, não é que eu preciso lidar. É necessário que eu desenvolva a habilidade de lidar. Não significa que eu vou gostar, porque são duas coisas diferentes, óbvio, né? Sim. Então, esse é um ponto bem importante. Quando você entende, eu não gosto, mas eu entendo que é necessário aprender a lidar. Porque, então, neste momento, eu estou me colocando numa posição de autonomia. Eu entendo que isso é necessário, que isso faz parte. Perfeito. Então, eu tenho que me implicar neste processo. Qual que é o processo para o trader, basicamente, para a pessoa começar a aceitar o risco? Aceitar, que eu digo, às vezes ela não vai... Eu não sei se ela não vai aceitar nunca, mas ela vai aprender a estopar. Sim. Às vezes você vai ter algum paciente, eu conheço traders, por exemplo, que eles estopam, mas ficam putos da vida, até hoje. O cara tem mais de 10 anos, mais de uma década operando, e todo stop que ele toma, ele fica puto. Sim. E às vezes ele passa o dia puto. No dia seguinte, ele não tem nada, mas ele passa o dia puto, ele lembra do stop, entendeu? Mesmo ele sabendo, mas assim, ele tanto sabe que é importante porque ele estopa.
Sim. Mas ele fica puto. Sim, mas percebe, é isso. Não né? tem problema ficar puto. É super natural. Desde que você stop, você faz o que você quiser, né? exato. Porque essa é que é a grande questão. O fato de você não gostar, a gente não gosta de um monte de coisa. Eu, por exemplo, odeio ir na academia. Mas também. todo Nossa. dia todo dia que eu vou na academia, eu chego lá e falo, Rafaela, o que você tá fazendo aqui? Mas como eu já tô lá, porque eu sei que é necessário, que no futuro eu quero ter condições pra me levantar, eu vou falar, então, já que eu tô aqui, vou fazer o meu melhor possível de hoje. Eu gosto de ir na academia? Não, mas eu faço porque é necessário. A ideia da aversão ao risco é a mesma coisa. Você não vai gostar nunca de tomar stop, porque é natural, é nosso instinto não gostar de perder. A gente sempre quer ganhar. Só que, se eu entendo que é necessário que eu desenvolva essa habilidade de aprender a lidar, porque aí a gente entra em questões de previsibilidade, né? Eu tenho a previsibilidade que, de acordo com o meu setup, eu tenho 60% de acertos, então 40% das vezes eu vou ali a cometer o risco. Perfeito. E aí a gente vai trabalhando com questões lógicas. Mas pensando em instinto, né? Assim, tipo, tá, você nunca vai gostar de perder. Mas é importante você entender que é Legal. necessário que você desenvolva. E aí, um ponto bem legal disso que você falou é que até esses dias eu tava na minha mentoria lá conversando com o pessoal. Eu contei um caso de um trader que ele ficou puto porque ele tomou um stop e ele tava, tipo, sabe, ele realmente ficou muito puto. E aí era um ponto que a gente tava trabalhando pra desenvolver, né? Que ele aceitasse melhor. E aí você tem que pensar em estratégias. E uma estratégia que eu sempre falo é a questão que você precisa se acolher. Então tá, a emoção ela é transitória. No trade, às vezes você entra, fica feliz, aí você fica triste, aí você fica angustiado. É igual aquela música, eu fico triste e alegre. E sem beber eu fico triste, eu bebo e fico alegre, né? O trade é basicamente isso. Em 5 minutos você já passou por todos os estados possíveis da mente. Imagina o quanto de composição química isso libera no nosso corpo, né? De regulação emocional, realmente. Então, em 5 segundos eu vivenciei muita coisa. E aí é normal que eu vou ficar triste, chateado, tomei um stop. Mas aí eu preciso me acolher. Então tá, eu tô triste, eu tô chateado, eu tô muito bravo. Mas adianta eu clicar aqui agora, porque eu tô emburrecido. Quando a gente tá num estágio emocional muito alto, você emburrece. Não tem jeito. Você vai agir. Igual manta. Exato. Assim, de forma bem esdrúxula. Realmente, você vai emburrecer. E aí eu preciso fazer o quê, então? Me acolher, tá? Ele até falou o jeito que ele fez. Ele se abraçou. Tipo, se abraça nesse momento. Tá brincando, Dá um sério? tapinha nas costas. Que vai passar, porque as emoções são transitórias. Você tá puto agora, você vai fazer uma outra coisa depois, você vai esquecer, e aí depois você vai lembrar, que bom que você se acolheu, deu um tapinha nas costas, falou, vai passar e foi fazer outra coisa. Porque se você ficasse clicando, você não ia... Espiral de... Putz. Exato. E aí, percebe, ele fez uma estratégia que deu certo. E isso validou o comportamento da ação, Legal. tipo, do ato, Mas né? Então, essa sugestão de abraço foi você que deu? ou ele pensou assim, me acolher, o que eu vou fazer? Eu vou me abraçar. Como é que foi isso? Não, sim, eu que dei pra ele, porque acho que é sempre legal a gente pensar em coisas. É doido, né? Tem umas coisas de TCC que é maluco mesmo, né? Não. Quem não sabe o que é TCC, gente, é teoria cognitivo comportamental, né? É terapia, é isso, terapia cognitiva comportamental. Sim. E o tato, né, você trabalhar com coisas sensoriais é um calmante. No tanto que você, por exemplo, meu filho, ele tem uma naninha, que ele adora aquela naninha desde quando ele nasceu. E em alguns momentos, aquela naninha tem um significado pra mim. Então, quando eu ficava brava, eu pegava a naninha e isso me acalmava. Então, a gente sempre tem que buscar formas de nos acolher. Seja, às vezes, tomando um café. Você pode também, se você gosta muito de café, que é aquele momento realmente de você validar o que você tá sentindo. Quando você não valida, você entra num modo passivo-agressivo. E aí você vai atropelando as coisas. Cego, né? É, tipo um piloto automático, né? E isso é um problema. Porque aí você não tá dando espaço para aquela dor. Se você não dá espaço para a dor, como que você vai desenvolver a dor? Já que a dor é um motivador que faz a gente entrar num movimento de desenvolvimento, né? Mas se eu não dou espaço, como eu vou desenvolver? Aí eu vou ficar no ruído, né? E é algo, eu não sei se eu tô falando bobagem aqui, tá? Mas da mesma forma que a gente tem uma aversão ao risco, né?
quando você começa a trabalhar isso, né, você fala, putz, agora, beleza, eu já sei que eu só quero ganhar e eu odeio perder e eu não sei perder, tá bom, agora eu vou começar a melhorar isso. Ok. Uma das coisas mais difíceis de aceitar o risco é a dor. Porque você fala assim, ao menos pra mim, foi muito assim, né? E se eu vacilar, até hoje é. Sim. Entende? Sim. Então, assim, você aceitar perder quando você tá começando, principalmente, quando você faz aquela conta, aquela expectativa, né? E é foda porque você joga a expectativa lá em cima, né? E o mercado faz questão de corrigir, né? De fazer o pullback, né? Sim. E ele, às vezes, ele faz muito rápido esse pullback, né? Então, tem gente que dá sorte. Tem uns iniciantes que têm uma sorte absurda. Eu fui um desses. Você teve sorte. Meu primeiro mês eu achei que eu falei, Bill Gates que me espere, né? E depois o mercado corrigiu numa velocidade, assim, que corrigiu demais. Fez uma volta em V. Sim. Né? O famoso trader montanha-russa, né? Sim. Então, e aí, eu falei, caralho, mano, como é que eu vou trabalhar isso, né? E tal. E aí, até você assumir que você precisa de ajuda, né? E depois, aceitar perder, porque você fala, cara do céu, vai dói demais. Porque, assim, pensa comigo, todas as carreiras comuns, as demais carreiras, elas são carreiras de assim, vamos lá, eu contrato você, por exemplo. Vamos dar exemplo da sua carreira. Tá. Eu te contrato, você vai prestar um serviço pra mim. Sim. É simples, essa consulta é X. Eu te pago na consulta. Sim. Não é incerto até determinado ponto. É incerto porque você é uma empreendedora. Você pode ter ou não cliente, etc. Enfim, tem os riscos do seu negócio. Sim. Né? Mas a sua atividade, ela é prontamente remunerada. Salvo os clientes caloteiros que existem por aí, que eu sei que existem. Né? Aqueles que falam, vou te pagar depois, semana que vem, tá? Aquela coisa, né? Enfim. Sim. E o médico, a mesma coisa. Ele vai receber do plano, ele vai receber do paciente, ele vai, enfim, né? O trader, muitas vezes ele trabalha e fecha o mês sem nada. Eu nunca vi um médico trabalhar e fechar o mês negativo. Ter que começar o mês seguinte atendendo mais paciente para cobrir o prejuízo do mês passado, para conseguir ficar positivo nesse mês e ter lucro. Nunca vi. Nem o advogado, falo da advocacia aqui com propriedade. O psicólogo também não. O jogador de futebol, nunca vi jogador de futebol se jogar sem receber. O cantor, o engenheiro, o arquiteto, ninguém. São pouquíssimas carreiras. Sim, sim. E aí, normalmente, as pessoas que chegam no mercado financeiro, elas não, né, começaram no mercado financeiro. Sim. Na vida delas. Não é filho de trader. Pelo amor de Deus, eu sou louco pra conhecer alguém que fala assim, meu pai é trader. São pouquíssimas pessoas. Eu vejo o gráfico desde pequeno. Não conheço. Eu vou treinar os meus 2 filhos pra já entrar nesse... Quando eu tiver os meus, se eu tiver, enfim, eu pretendo também. Sim. Sabe? Até porque eu acho que deve ser muito legal você se tornar um adulto que desde muito cedo você começou a ver isso, a trabalhar isso, a entender isso. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que é algo que faria total diferença, né? Preciso orar, puxar a orelha da minha mãe e do meu pai. Por que eles não viraram trader, né? Enfim. Mas olha só. Quando o seu paciente, né? Ele entende isso. Ele entendeu que ele precisa melhorar as perdas dele, que ele precisa aceitar perder, etc, etc, etc. Que ele se abraça, ele aperta uma bolinha que seja anti-estresse. Tem N ferramentas. Tá bom, beleza. Mas por que a maioria das pessoas passam muito tempo sem fazer o que elas sabem que precisa ser feito? Por exemplo, estopar. Por exemplo, limite de operação no dia. Por exemplo, bateu o limite de perda, não opera mais. E eu faço terapia com a Rafaela tem 10 meses já. E esse ainda é o meu maior problema, por exemplo. E aí? Entendeu? O caso desse paciente, por exemplo, desse exemplo aqui, né? O cara coloca a trava no Profit, ele estopa, sabe o que ele faz? Ele contrata o Trade. Aí, foda-se, vamos home broker. Contrata o MetaTrader. Vai e arrasta o stop. Sim. O que é isso? E aí? Você trouxe um caso aqui de uma pessoa. Não, eu conheço vários casos desses. E assim, as 2 vezes que eu quebrei foi desse jeito. Sim. Entendeu? Sim.
E aí? Mas sabe que tem um ponto muito importante nisso tudo que você trouxe. Primeiro, por que que essa dificuldade, né? Para realmente ter uma previsibilidade ali de projeção de crescimento. Como que eu vou ver os resultados do mercado? Como que eu tô vendo o meu tempo sendo investido de forma produtiva, de fato? Sem considerar o resultado, até porque esse aqui é um ponto bem chave, na verdade. As pessoas têm, assim, você tende a direcionar a sua ação a partir do resultado. Isso no mercado é muito ruim. Porque se você não tende a direcionar a sua ação a partir da própria ação mesmo, ali do dia a dia, de fazer a mesma coisa, da escolha também. Sim. Se você ficar à mercê do resultado, você vai viver mais Exato. ainda essas oscilações, né? Porque o resultado sempre vai ser abaixo do que você espera, das suas expectativas. Mas, falando dessa questão de previsibilidade, por que que isso tende a ocorrer? Tem um fator que é a escolha, né? Lembra que eu falei que nós, voltando ali na versão à perda, no viés de aversão à perda, o processo de não aceitar a perda é algo natural, então eu sempre vou querer ganhar. No mercado financeiro, eu sempre tô querendo ganhar. Então, eu não consigo nem parar também para avaliar o que eu preciso fazer e o que eu preciso escolher, porque eu tô pensando só o quê? Em ganhar. Eu não posso Perfeito. perder tempo. Eu tenho que estar ali operando na frente do mercado. Tô fazendo nada com nada? Tô, mas tô operando. Perfeito. Tô diante das possibilidades. Então, este é um dos problemas também, muito, né? E que precisa de um entendimento. Isso também é um processo. Ontem até eu estava na mentoria, não, numa live, um workshop falando sobre como treinar para você desenvolver capacidade emocional. E antes da gente entrar num plano prático do que eu tenho que fazer, eu preciso entender sobre o que é suficiente para mim, o que é suficiente para mim no meu processo, e entender também a questão do risco, para depois eu pensar em previsibilidade, em como eu vou escolher. Antes de pensar nessas duas bases, eu não consigo olhar para o meu processo de escolhas, porque eu vou sempre querer o quê? Ganhar, eu não posso perder tempo, eu não posso ficar sem operar, não posso ficar sem acompanhar o índice, o dólar, entender o que o mercado está fazendo, ele vai dar vários setups, e aí eu preciso tomar uma decisão. E aí você entra naquela loucura de querer ganhar sempre, mesmo não ganhando, o que é, tipo, a gente vive muito... assim, é sempre importante você colocar atenção na sua vida para ver se você não tá vivendo muito no ideal do que você espera, e não no real. Entrar em contato com o real, que é o que você vem fazendo, se você tá se atropelando nas escolhas, é muito importante para você assumir esse processo de mudança. Que aí, nesse caso de uma pessoa que tá super, sabe, se atravessando, ela não tem limites, porque ela não consegue seguir os limites, ela não tem consciência do que é suficiente para ela. Ela tá perdida na base. E aí, realmente, fazer uma estratégia é paliativa. Tipo, bloqueia a plataforma. Não vai funcionar. Porque não tem um entendimento mais profundo do que aquilo é para ela naquele momento. E aí, a gente teria que ter mais elementos para pensar, né, o momento de vida daquela pessoa, o que ela tá passando, para ela ressignificar e entender isso. Mas o que acontece muitas vezes, né? Não dá para aplicar técnicas também assim. Vou aplicar essa técnica. E a técnica não funciona, a pessoa ainda fica se sentindo mal, fala, nossa, eu não consigo seguir o planejamento, eu não consigo respeitar meus próprios limites, e aí eu vou gerando mais comportamentos. Mas, infelizmente, essa técnica não vai funcionar realmente. Ela vai ser um paliativo. Você vai funcionar 1, 2 dias, daqui a pouco você volta no comportamento que você não tá olhando para a base, para o que sustenta ali você no quesito da sua experiência, do que é suficiente, do seu momento. Então, ponto muito chave, que ao lidar com dinheiro, é muito difícil parar para reajustar as metas. Reajustar o que eu tenho que fazer. E até uma observação, né, para você que está assistindo a gente. Se você está perdendo descontroladamente, é importante que você pare e reavalie como você está vivendo este momento, se você só está se atravessando. Porque você vai continuar perdendo dinheiro. Essa é uma triste realidade. Não vai mudar. Você precisa olhar, tá, eu preciso pensar o que é suficiente para mim agora. O que é suficiente? Quando nós nos alimentamos, nós comemos até ficar satisfeito, né? Sim. Se você come além, o que acontece? Putz, você passa mal, fica... Enfim, né? Exato. É uma maravilha. Você pode vomitar, dar dor de barriga, enfim. No investimento é a mesma coisa.
No trade, se você não tem condição de tolerar o que é o suficiente para você, você vai passar mal e você vai desenvolver vivências que vão ser negativas para o seu processo de aprendizagem, se você está no começo, né? Que vai acarretar também ali o processo como um todo, né? Sim. Até você passando de nível. Então, é importante você entender, não apressar as coisas, né? A sede de ganhar, às vezes, ela faz você perder noção com a sua realidade. E a gente tem, quando você trabalha com investimento, essa parte do racional com o emocional, eles precisam estar alinhados. Então, eu preciso entender emocionalmente o que eu sustento e racionalmente também o que eu posso. Não o que eu quero, porque daí é outra coisa. Perfeito. Né? O que você quer muitas vezes está muito distante do seu momento atual. Do seu momento atual sempre vai estar, né? Distante. Na maioria das vezes. O que eu quero, eu quero, tá bom, mas pera. Pezinho no chão, né? Plano, igual. Tem gente que quer, é o famoso, eu quero operar. Todo mundo começa com. Ninguém gosta de operar um contrato, né? Impressionante. Sim. Quem tem dinheiro não gosta, quem não tem não gosta. Exato. Né? Enfim, ninguém quer, ninguém gosta. Aí todo mundo fala, puta, eu queria operar 10 contratos. E eu acho que, inclusive, eu não sei o perfil do cliente que você atende, do trader que você atende, mais ou menos assim, o que eu percebo, a maioria das pessoas, né, elas vêm de outra carreira, elas estão numa transição de carreira, normalmente, né, enfim, e elas têm um objetivo, todo mundo é meio tarado para começar a operar 10 contratos, eu já vi, eu vejo muita gente, enfim, e tem uma lógica matemática por trás de 10, né, por que 10 contratos? Peraí, mas por que 10? Não, porque R$1.000. Ah, por que 1.000? Ah, porque olha só, imagina se eu fizer isso 10 dias, são 10.000. E se eu fizer 20, que são todos os pregões do mês, que essa conta é a melhor que tem, né? É a que mais funciona, né? Funciona com a beleza. É 20. Eu vou ganhar R$20.000. E eu só preciso operar 10 contratinhos. O só no trade é foda. Tinha que ser proibido essa palavra, né? É só eu fazer isso, né? Então, o indivíduo, ele quer operar 10 contratos. E no meu caso, eu era um pouquinho mais guloso. Por isso que eu quebrei de caído, pulei do 20º andar de cabeça, né? Sim. Então, eu queria operar 100. No índice? No dólar, ações? No dólar. Caramba, dólar, 100 mini. 100 mini. Era doido pra operar 100 mini. Maravilhoso, assim, era doido. Tanto que a primeira vez que eu fui operar 100 mini, que eu cliquei, acho que foi assim, era tipo você usar um psicotrópico. Eu acho que eu fui, assim, sabe aquele ritual ayahuasca, sei lá, parecia que eu tinha bebido aquilo, cara. Tava assim, via a tela rosa, o gráfico se movia muito mais rápido que o normal. Segundos viraram horas. Segundos viraram horas, né? O profit nunca ficava verde. Os pontinhos lá nunca ficavam verdes. Aí eu clicava no pontinho, via quantos pontos eu tava. E clicava de novo pra ver quanto era de dinheiro. Parecia um louco. Meu Deus do céu. Né? Sim. Era maluco pra operar 100 contratos. Qual é, basicamente, assim... E aí você me fala se eu estiver errado, eu vou descrever o perfil do seu cliente. Tá. A maioria dos seus clientes não tem reserva de emergência. Se tem, não tem tanto assim. Em 6 meses, algumas vezes, de despesa, etc, enfim, de tudo. Sim. Então, louco pra sair do emprego. A maioria, se pudesse apertar um botão e deletar o emprego anterior e ficar só no presente, ficaria, né? E eles querem também, obviamente, operar grande. Todos eles querem operar grande, né? Grande, 150 contratos, 10, enfim, que seja. Sim. 10 não é grande, mas enfim, né? Sim. Qual que basicamente aí você fala se você quiser, lógico. Mas qual o percentual de evolução dessa galera? Quantos traders salvam? Você fala, cara, é o seguinte, eu tenho de 100 clientes que chegam pra mim, 8 salvam. Tá, 92 patina, e desses 92 salvam mais uns 10%. O resto morre mesmo. Sim. E aí? Tá, vamos lá, por categoria. Primeiro é uma pessoa que é ali CLT, tá fazendo um processo de transição de carreira. Vamos pensar nesse perfil, por enquanto. Depois a gente vai
passando. Eu tive um paciente que ele é muito especial. Ele foi o meu primeiro paciente de trader, né? Como sendo trader. E trabalhando, fazendo esse processo de psicoterapia para trader com ele. Ele era CLT, ele trabalhou a vida inteira, inclusive ele tinha uma aversão ao risco gigante, ele tinha a necessidade de segurança, e ele conheceu o mercado, tipo, ficou encantado, né? Os motivadores de liberdade, passar tempo com a família, com os filhos, foi muito forte para ele. E aí, logo no início, ele tinha 4 meses de mercado quando a gente começou o processo. Ele falou, não, eu realmente não aguento mais, eu tô trabalhando, meu trabalho é muito puxado, eu fico muito tempo fora de casa, eu quero cultivar o tempo com a minha família. E ele tinha uma reserva. Uhum. Ele se planejou para isso também. Ele já tinha um dinheiro que ele guardava, e aí ele trabalhou por um tempo para guardar ainda mais, para ficar 1 ano na frente da tela, sem se preocupar com as contas pagas, com a escola, aluguel, tudo. E aí, ele realmente investiu o tempo dele em se tornar um trader profissional, realmente viver daquilo. E eu lembro que ao longo do processo, teve alguns momentos que foram bem difíceis, justamente por conta de algumas rigidez que ele tinha, né, da personalidade dele. E aí eu lembro que o trabalho do psicólogo, assim, no final é muito gratificante, porque depois, quando eu conversei com ele, ele atingiu o objetivo, depois do 8º mês, ele estava vivendo, estava rentabilizando, mas ele tinha os 2 lados, o acompanhamento comigo semanalmente, e ele também tinha aquela a parte técnica. Não, ele tinha um mentor técnico que ajudava, ele tinha os dois, as 2 bases. Tá. E aí, depois de 8 meses, ele foi. E ele conseguiu. Mas no processo foi muito difícil. Muitas vezes ele pensou em desistir, porque o dinheiro ia acabando, ele só tava perdendo. Imagina. Só que, assim, não é que ele só tava perdendo, era dentro do previsto. E aí que entra um pouco daquilo que a gente falou, que você perguntou anteriormente. Você não vai só perder, você tá investindo, porque se aquilo é importante pra você, você tem que encarar como investimento. Acho que essa não é uma conta de mais e menos, sabe? Eu só tô perdendo. Não, tô investindo nisso porque eu acredito. Eu tô investindo nisso porque isso aqui é importante pra mim, então não tô perdendo. Posso estar perdendo um fator físico, que é o dinheiro, mas e o tempo que eu tô investindo? Eu tô perdendo? Se eu considero que eu tô perdendo tempo... Você realmente vai estar perdendo tempo, né? Exato, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Perfeito. Então, eu acho que parte também da gente olhar dessa perspectiva do porquê... Porque meu corpo tá fazendo essa determinada ação, né? Como eu estou investindo na minha vida. E aí, mas voltando nele, ele pensou em desistir, foi difícil, foi um processo trabalhoso, mas no final foi fazendo ajustes, porque, ele não gostava de perder, mas ele entendeu que era necessário aprender a lidar. Ele tinha uma questão com segurança de ter o salário, ele não teve por 8 meses, até que ele ficou o primeiro mês positivo. E aí foi também, todo mês ele ficava, mas ele entendeu uma coisa também, a questão da escolha. Quando eu tô no começo, eu preciso diminuir as minhas possibilidades. Eu preciso escolher uma estratégia, e essa estratégia eu preciso dissecar, né? Entender qual é a previsibilidade dela acontecer, quantas vezes ela ocorre no mês, qual é a relação risco-retorno. Porque se eu já sou também um pouco ansioso e eu não tenho esses dados, aí lascou-se, né? Aí você vai ficar mais ansioso. Vai ficar louco. Você vai ficar louco. Então, trabalhando com dinheiro, entendendo que vai ser da sua performance, que você precisa disso, você precisa de previsibilidade. E ele foi fazendo isso também ao longo desse percurso. E ele não estava sozinho, que eu acho que, assim, eu sempre ressalto isso nele, porque ele teve a capacidade de falar no começo, não, eu preciso de ajuda. Mesmo sendo uma pessoa que nunca também, que os pais falavam, psicologia é pra louco. Você vai fazer psicólogo é louco, que tinha todo um viés negativo. É difícil isso, hein? Exato. Então ele foi contra a tudo aquilo que ele acreditava. Pegou as verdades lá, jogou fora e foi fazendo algo diferente. E no tanto que ele conseguiu. Hoje ele vive, realmente ele opera, ele tem lucro. Ele começou a se envolver também em outros tipos de investimentos, a estudar. E ele se dedicou só para isso. Claro que ele também teve o apoio da família, a esposa voltou a trabalhar num tempo para dar esse suporte. Sim. Então,
é importante ter essa clareza de objetivos, né? Porque ele tinha essa clareza. Ele com a família dele, eles tinham clareza do que eles queriam. Agora também, voltando a outro perfil de paciente, que tem muito dinheiro. Esse aí é uma máquina de perder dinheiro. Essa é uma máquina Esse é uma máquina de perder dinheiro, meu amigo. Se você tá começando no mercado e você tem dinheiro, esquece que você tem dinheiro. É hora de aprender. Máquina, eu já vi, cara, nossa, eu já vi gente, meu Deus, cara, gente perdendo dinheiro demais, assim, alguns milhões Exato. indo embora, assim, ó, Que nem água, né? O e rio. vai, só olha pro cara e fala, não vai parar, não? Não, e tem uma compulsão também, uma impulsividade muito grande. E uma falta de limites, realmente. Que também, às vezes, assim, aqui, falando aqui de um grupo, não é que todos sejam assim, né? Uhum. Os que eu atendi nesse perfil, que tinha dinheiro, que pensava como uma segunda fonte de renda, que já estava estável numa área da vida, ele realmente tinha muita dificuldade de lidar com o erro. O cara não tinha problema na vida. Aí ele falou assim, vou arrumar um problema, vou virar trader, vou tentar pouco. Aí ele começou a arrumar muito problema. Literalmente, né? Meu Deus do céu. Mas aí é um trabalho bem mais delicado. Todos os trabalhos são delicados, né? Porque envolve um monte de coisa. Eu tenho um caso de um rapaz que entrou na minha mentoria. E assim, eu sou muito direto. Porque eu gostaria que tivesse sido muito direto comigo quando eu comecei. Sim. Muito mesmo, assim. Pesado mesmo. Não tem problema. Entra no quarto, chora 2 dias. Sim. Sai, mas faz a porra do negócio direito. Faz o que precisa ser feito, né? E esse cara, ele tinha uma outra atividade, né? Ele é empresário, ele tinha uma empresa e tal, que rendia bons frutos pra ele. E o cara tava acostumado a fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Sim. Entrou no mercado, existe um mosquito que é foda, picou, ferrou, né? O cara, putz, agora eu falei isso aqui. Acabou, cara, não quero isso, acabou. O mosquitinho picou, o cara quer ficar. Tipo, da vida, né? Exato. Da vida e aí, assim, ele tava numa fase de aprendizado, e tinha vários, uma coisa mais normal do mundo. Uhum. É alguém aprendendo a andar de bicicleta, vai cair pra esquerda, cai pra direita, pedala, o pedal bate na canela, machuca. Sim. É as coisas mais bizarras do mundo. Beleza. E ele continuava operando grande. E vários errinhos técnicos, erros emocionais mesmo, não aceitava perder, entrava de novo, etc, etc. E quando esse cara entrou, 3 dias eu percebi que ele já tava num nível... Sabe aquele cara que já fez... Sim. O processo de dor dele é tão longo já, tem tanto tempo que ele vem já se matando, vamos assim dizer. Sim. Que ele tá num grau de cegueira, assim, absurdo. Absurdo mesmo. E aí, um dia, né, ele cometeu um erro lá, e ele mandou pra mim as coisas e tal. Eu falei pra ele, cara, deixa eu te falar. Um contrato. Ele falou, cara, mas aí não vale a pena meu tempo. O tempo que eu dedico não vale a pena, porque eu ganho mais no meu trabalho. Aí eu tive que falar pra ele, falei, então deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que decidir o que você quer fazer. Sim. Aqui no mercado, todo o dinheiro que você tiver vai pro buraco. Já você tá pegando dinheiro da sua empresa e colocando aqui, vai pro buraco também. O mercado vai afundar a sua empresa, a sua família e você. É certeza que vai afundar. Sim. Assim como o Titanic bateu e tava afundando, eu olho pra você, eu vejo exatamente isso. Comigo foi assim, só que eu não tinha um passarinho pra dar água, eu tinha essa vantagem. Sim. E era bem jovem. Não que eu não seja ainda, tenho a carinha de velho, mas eu sou um pouquinho novo ainda, né? Então, e aí, enfim, ele falou, não, beleza. Cara, no dia seguinte, ele tinha que mandar os relatórios pra mim, as coisas e tal. No dia seguinte ele não mandou. No segundo dia, ele mandou uma mensagem no grupo lá, enfim. Pela mensagem dele, eu falei, tá fazendo merda. Porque assim, aluno, mentorado, pela mensagem, tu olha e fala, tá fazendo merda. Sim. Né? Aí chamei ele. Né? Chamei ele. Falei, cara, fala aí. Fala real. 2 dias depois. Falou, cara, perdi uma penca de dinheiro ontem e hoje perdi mais uma lavada. Caramba. Daí eu falei pra ele, mas e o nosso combinado? Cara, não vale a pena, Vasco, desse jeito. Ele falou, pra mim não vai valer a pena. Eu virei pra ele e falei, cara,
sai da bolsa. Sai da bolsa, para, sai. Sério mesmo, sai. Uhum. Obviamente, ele não falou isso pra mim, mas eu perceptível que ele não gostou do que ouviu. Uhum. Óbvio, Sim, né? Mas eu não via outra saída pra ele. sim. Sendo bem sincero mesmo. Então ele poderia voltar depois, mas naquele momento era o momento dele ficar de fora, Uhum. né? Eu falei, vou, enfim. Eu pensei, ele vai cagar porque eu tô falando. E ele vai continuar. Sei. Conheço. Ele não parou, continuou. Passou mais 2 dias, mandou mensagem pra mim. Falou, cara, vou sair da bolsa. Perdeu muito, provavelmente, né? Não, isso sim, a família queria matar ele. Por quê? E é muito comum isso, né? Principalmente com homem. Eu não sei como é que é com mulher, depois você conta pra gente, inclusive. Tá. Mas o homem não conta pra esposa que ele tá perdendo dinheiro. Entendeu? Sim. Ele não conta pra ninguém, na verdade. Às vezes ele conta pra um amigo dele, que é trader, ou pra psicólogo, porque ele não tá aguentando mais. Ele precisa contar pra alguém. Exato. Ele precisa levantar a mão, que ele tá afogando, e falar assim, pelo amor de Deus, pelo menos vê a ponta do meu dedo aqui, que eu tô morrendo. Sim. Entendeu? E a maioria não conta pra esposa. Uhum. Só que o comportamento, ele esconde que ele tá perdendo, mas ele não consegue esconder o fracasso. Sim, sim. É inevitável. É como se metesse um carimbo na sua testa, Você fracasso, fica num nível, né, dor, de estresse. o cara tá assim, o cara tá se matando já. Sim. E aí a esposa deu o ultimato, né? Aí ele teve que escolher. Mas ainda bem que ele escolheu certo. Sim. Né? Porque senão ia a família, o dinheiro já tava indo já com força, a família já ia, e a próxima era a empresa dele. Sim. Né? Porque não tinha, ele na verdade não tinha condições, né? Não tinha habilidade pra lidar ali com o risco, com a exposição. E também não E tinha dinheiro. Dinheiro. O bom de quem não tem dinheiro é que assim, vamos aos pontos. 500 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, faz uma diferença pra qualquer pessoa. Uhum. Sim. Um bilionário, quando perde 100 mil, você acha que ele comemora? Não. Não, Mas ele não quer perder 100 mil. É grana. Sim. Ele sabe o que ele precisou fazer pra ele ganhar 100 pau. Uhum. Né? A vantagem do cara que tem 10 mil, 5 mil ou 1.000 é que, de verdade, salva 1, 2 meses do cara ali de custo, 3 meses, etc e tal. Sim. Só que, se você só tem 10 mil, você já tá quebrado. Exato. Não tem tanto impacto, né? Exato. Eu demorei a entender isso, porque eu era um cara que depois que eu quebrei, eu ainda tinha pouco dinheiro e eu queria manter o meu custo de vida anterior, de quando eu não estava quebrado. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu paguei um preço altíssimo por isso. Pra eu ter que assumir. O dia que eu fui assumir, eu chorei pra assumir. Sim. Entendeu? Porque era tipo, falando, não acredito. Tipo, o negócio já tinha acontecido há muito tempo. Aí deu uns meses depois, você carrega o piano nas costas e fala, ai, meu Deus. Né? Aí você entra nos processos de poder assumir. Agora, Sim. o cara que tem pouco dinheiro, de verdade, quebrei. Ô filho, quebrado não quebra mais não, velho. Tipo, você tá com a bunda no chão, pode ficar sossegado, que é aqui mesmo. É ruim, é seu tempo, é seu trabalho, beleza. Mas, pô, agora, o cara que conquistou, que veio de outra carreira, que conquistou um patrimônio até legal e tal, e ele entregar tudo no mercado por orgulho, ego, etc., aí é de judiar. Sim. E é até uma falta de conhecimento, né? Porque acho que quando você vai pra um lugar, você tem que analisar o ambiente. Imagina, em hipótese nenhuma, trade seria fácil. Nenhuma, nem no... Super alavancado. Você consegue rentabilizar. Não faz sentido achar que isso é fácil. Sim. Que você vai conseguir, tipo... Até um dia pode dar certo de você fazer preço médio, fazer muitas vezes. Um dia que você tá ali alinhado com a leitura do mercado. Mas no médio e longo prazo não vai dar certo. Você precisa realmente de um método. Você precisa ser muito pragmático em como você vai se expor para você realmente fazer dinheiro. E para você também desenvolver habilidades de exposição, né? Já que a gente está lidando com dinheiro, com as suas emoções, com as suas expectativas. Né? Mas eu preciso entender isso antes de ter um gerenciamento também. Tá. Mas só antes de falar disso, voltando num ponto que você trouxe, é que realmente a maioria, 99% dos meus
clientes e pacientes, eu já atendi mais de 650 traders, são homens. E eles realmente não contam para as esposas. Não contam. Não conta, não. Como é que conta? Ele chega na sessão e fala, nossa, preciso contar, aconteceu isso. Por quê? Até tem um ponto, né, que não sei se você já ouviu falar sobre isso, que as mulheres tendem a ser mais assertivas do que os homens no mercado. É verdade. E por que isso acontece? E elas aceitam perder melhor que os homens também. Também. Mas isso já vem da nossa criação. A mulher já é incentivada desde pequena a entrar em contato com as coisas que ela vive, com as emoções, a conversar com a mãe, a conversar com a irmã, a conversar com a amiga. Então, você tá sempre conversando sobre uma coisa que você tá vivendo. O homem, ele sofre de uma desvantagem emocional. Exato. Uhum. Ele não pode ser fraco, porque se ele chora... Forte. Não, você é homem, você não pode chorar. É. E assim, isso é muito, eu vejo... Eu tenho 2 meninos. E um dia o meu sogro falou assim, pro Joaquim, não pode chorar, não sei o quê. Você olhou e falou, ai meu Deus. Depois, né, eu falei pra ele, não, aí ele replicou isso, ele ficou falando no carro depois, mamãe, eu não posso chorar, porque eu sou menino. Aí eu falei, não, você pode chorar, se você sentir vontade de chorar, você deve chorar. Porque é importante, você tá entrando em contato com o que você tá sentindo. Uhum. No tanto que eu pergunto pra ele todos os dias. Hoje você ficou com raiva na escola? Você ficou triste? Você ficou feliz? Pra ir já treinando ele nesse aspecto de quais são os estágios, quais foram as emoções que eu senti? O que me deixou feliz? O que me deixou triste? Pra entender também essa oscilação. Mas essa é uma desvantagem que o homem tem. E que o trade, ele vai desafiar nesse aspecto. Você vai ter que entrar em contato com a sua vulnerabilidade, para você aprender a lidar com a exposição. E que, necessariamente, você tomar um stop não significa que você errou, se você fez... Claro que aqui a gente tá falando se você opera dentro de um parâmetro, se você tem ali definido, né, o que você vai fazer. Agora, se você opera ao léu, aí é cassino, né? Aí é cassino. Aí como se diz, né? Aí é literalmente trabalhar com a probabilidade, né? É para o ímpar, assim, é cara ou coroa, né? Mas se você tem uma estratégia, se você tem uma visibilidade do porquê que você está investindo seu tempo e seu dinheiro nesse negócio, você vai ter que também aprender a lidar com a sua vulnerabilidade de estar exposto. Os seus pacientes que não têm reserva financeira, não sei se as pessoas contam isso. Pessoas contam? Fala assim, por exemplo, você pergunta pra elas, né? Você tem uma reserva? Você tá... Porque assim, essa questão do sustento... sim, puta, isso faz uma diferença absurda no processo de aprendizado do trader. O cara que fala, não tenho, eu preciso ganhar pra pagar. Não, não dá certo, né? Esse cara, ele tá, assim, numa situação tensa, difícil. Os que estão com a reserva financeira acabando, ou que não tem reserva financeira... E aí? Você sai do papel de psicólogo pra falar, filho, vem cá, agora eu vou te dar uma aula de educação financeira. Qual que é o seu custo mensal? Você tem que... E aí? Sim, aqueles que não se organizam, né, nessa parte, não tem, assim, clareza também, quanto tempo que ele tem, se ele não tem tempo também, geralmente não ficam nem na sessão. Porque a sessão também é um investimento. Sim, ele tem dinheiro pra pagar. Exato. É uma questão que a pessoa, ela sempre vai estar ali naquele aperto, né? Sim, sobrevivendo. Então, e aí já entra um ponto. Se eu estou sobrevivendo, se eu estou aqui com muita coisa e tá tudo desorganizado, não tem como eu expor o dinheiro que eu tenho. Porque eu não tenho dinheiro suficiente pra expor. Ou então o que você tem é tipo assim, você vai expor o que você não pode expor. Exato, e aí não faz sentido. Aí não faz sentido porque, percebe, você tá... A não ser que você seja, assim, muito... Que você tenha muita clareza do que você quer. Se você falar, olha, eu tenho R$1.000, eu preciso realmente começar com esses R$1.000, eu tenho conhecimento do que eu tenho que fazer, eu preciso fazer alguns ajustes, eu vou limitar o meu risco, diminuir a minha exposição, então eu vou escolher esta estratégia que é a mais assertiva, vou aplicar só ela em um ano e vou ver qual vai ser o resultado. Se eu rentabilizar 60% dos 1.000, tirando o risco, já
para o investimento, tá ótimo. Classe, Tá muito tá bom. louco. Meu 60% no ano tá Meu muito Deus. bom. Nossa, que Só é que- isso? Só que também este é um problema. Quando você tem pouco dinheiro, você vai achar que 60% É de pouco. 1.000 é pouco. Claro. E aí Porque é você... pouco. Mas é de acordo com o recurso Sim, inicial. é Não porque o adianta... indivíduo não pensa no percentual. É, Ele não pensa na rentabilidade, ele pensa no resultado nominal mesmo. no ideal, né? Eu penso que eu quero ter 100 mil partindo de 1.000. Exato. Mas aí não é lógico. Aí não é real. Exato. Aí é loucura. Isso aí, insano. Aí é só no CAPS que trata, né? Lá na Tia Rafa não trata, não. É só no CAPS, né? Então, amiguinho, ó, presta atenção, viu? Tia Rafa faz milagre, não. Tá? Se você tem 1.000 e acha que já você vai estar com 1 milhão, 100 mil, etc., você vai fazer 20 mil por mês com R$1.000, CAPS. Dá uma procurada aí, CAPS, tá? Centro de Apoio Psicossocial. Exato. É. E tem as categorias, né? Álcool e droga, infantil. E você vai na pior, porque é trade, você tá maluco. Você chega lá e fala, eu sou louco, entendeu? Ninguém vai acreditar porque o louco fala que é louco. Eu acho. Mas é importante ter clareza disso, né? Acho que tem 3 pilares que é essencial quando você descobre o trade e quer fazer dele uma segunda fonte de renda, quer fazer a sua renda integral. Você precisa entender que é um negócio. Então, você tem que trabalhar na questão de gestão, realmente ter ali um orçamento, um fluxo de caixa, como que você vai fazer a projeção de crescimento de contratos, como que você vai expor, qual é todos esses números, porque isso aqui é âncora. Perfeito. Se eu tenho clareza desses pontos, eu vou conseguir nortear melhor o meu emocional. Então, se eu fico muito ansiosa quando eu tô na frente da tela, mas eu tenho clareza que a relação risco-retorno de 2:1, com base nessa estratégia, ela funciona, porque eu já também tenho dados a partir disso, eu vou falar, calma, respira, deixa o preço trabalhar. Perfeito. É mais fácil você É mais fácil de você aceitar. orientar, né? Agora, se você não tem noção de nada disso que eu falei, tipo de orçamento, previsão, fluxo de caixa, é muito difícil você até realmente ser lucrativo, porque como que você vai rentabilizar? Sim, você tá no escuro. Exato, você tá no escuro, total. E as suas emoções também estão no escuro. O comportamento que você quer desenvolver também tá no escuro. Então, são 2 pilares que andam juntos. A emoção, a psicologia, as suas crenças, quem é você, com a técnica que você escolheu. E aí você precisa focar realmente no processo de escolha. O que faz sentido diante do que eu tenho para eu me expor? Para até eu escolher como que eu vou me expor. E aí definir o tempo, porque, percebe, essa pergunta vai abrindo outros processos. Sim. É só uma coisa que aconteceu esses dias. Eu tenho uma mentoria, eu faço uma pré-seleção para ver se a pessoa faz sentido de entrar no grupo ou não. E aí, eu tava conversando lá com um trader, e ele falou assim, meu objetivo é dobrar os 5 mil. Eu tenho 5 mil, o objetivo é dobrar os 5 mil. Aí eu falei pra ele, mas como que você vai fazer isso? Eu vou dobrar. Ele não tinha a mínima noção do como ele ia fazer isso. E ele trouxe a queixa que ele não conseguia segurar as operações, que ele entrava no trade e tirava. Só que entrava, pegava um pouquinho positivo e saía. Sim. Só que quando ele tomava stop... Ele tomava o cheio. Exato. E aí é óbvio que a conta não vai fechar nunca. Sim. Mas percebem? Tipo, como que eu vou fazer dobrar 5 mil se eu não tenho nem claramente dados do como eu performo? Isso, exato. Né? E aí fica até difícil de pensar, tá, vamos desenvolver o seu comportamento. Você ajuda a galera nisso, por exemplo? Você seleciona no processo de mentoria, mas se eu sou um cidadão desse e eu quero, te mando uma mensagem, fala, você atende? Você vai atender, certo? Sim. Ou não? Você só atende mentoria? Não, eu atendo, mas aí eu dou alguns exercícios. Sim. Você ajuda esse cara, fala, vai, meu querido, vem cá, vamos fazer um planejamento. Sim. Que legal, cara. Porque não tem como você trabalhar o emocional sem você olhar para esse aspecto. Então, como eu vou ver que o meu resultado tá crescendo? Como eu vou ser lucrativo de fato se eu não tenho noção de como eu vou fazer isso? Que é aquilo que eu te falei, previsibilidade. A ansiedade é uma emoção super presente no trade, né? Trader sempre reclama de que é ansioso. Sim, se você colocar uma parede de pressão no braço dele... Ansiedade e medo, chave. Só que o que acontece? A ansiedade é uma emoção muito importante e que se a gente utiliza, ela tem uma função importante, e se a gente utiliza o aspecto negativo dela a nosso favor, a gente trabalha esse conceito de previsibilidade. Então, eu fico sofrendo, antecipando que eu
né, o que eu espero do futuro. E eu preciso ter uma noção do que eu espero. Porque do mercado você consegue ter uma noção do que você espera, né? Sim. Estatisticamente você consegue ter essa noção. Sim. Se você tem isso, você utiliza da ansiedade a seu favor. Você tá dando alimento para sua ansiedade, ou seja, você tá dando previsibilidade para ela. E aí você fica mais calmo, porque você tem clareza. Agora, se você não tem, é óbvio que você vai ficar imaginando um monte de coisas, né? Os ICs e, agora não vai dar certo, eu vou perder mais um pouco. Aqueles pensamentos que vão desencadeando, piora, né? E aí você vai clicar por impulso também. Tá. Né? Entra na parte de clicar por impulso. Qual que é a diferença? Como que o trader pode perceber se ele tá com ansiedade ou se ele tá com medo? Bom, ansiedade, você tá antecipando uma questão do futuro. E aí vem com uma emoção, uma ameaça, né? Eu me sinto ameaçado em relação ao que eu espero do futuro. O medo realmente é aquele negócio de travar. Então, de exposição, de você se sentir extremamente vulnerável. É realmente quando você não consegue clicar, sabe? Casos de pessoas que não conseguem clicar. Sim. Porque a ansiedade, se você tá ansioso e você tá ali antecipando, ou você entra em operações que não encaixou ali o padrão, mas você antecipa. Porque eu tava ansioso, eu quis... Na verdade, eu fui impulsivo, né? E aí eu falo que eu tava ansioso e quis entrar antes do que eu defini como critério. Perfeito. Então, avalia a partir Antes disso. ou depois, né? Que às vezes, nossa, passou, agora eu vou entrar, tipo... Mas aí já tá mais relacionado com medo, porque aí eu precisei de muita certeza pra tomar uma decisão. Pra poder entrar, entendi. E aí entra naquela premissa, Legal. eu preciso ver pra crer. Só que no mercado, se você vê pra crer, o gráfico tá pronto. Exato. Não Já adianta. era. Se você vê pra crer, você não vai lucrar. Exato. O ver pra crer ali é tipo, você tem que estar dentro. Exato. Você tem que ter apetite ao risco. Sim. Por isso que entender que você é programado pra não gostar de perder é importante. Então eu sei que eu não gosto de perder, é natural, que eu sempre vou pensar em ganhar. Mas se eu tô no mercado que exige que eu tenha apetite ao risco, eu preciso trabalhar com previsibilidade e Sim. entender que vai ocorrer essas perdas, mas de uma forma que eu tenha mais ou menos noção de como que vai ser. Porque é muito mais tranquilo se você tem essa noção, né? Sim. Eu falo muito pessoal, na verdade eu até faço terapia desde a época do direito. Faço terapia desde 2014. Né? Você vê que o cara não saltou. O cara que não largou até hoje é que ele é problemático, gente. Vamos ser sinceros aqui, né? Não larga, tem problema, né? Enfim, eu gosto demais. Nossa, é bom demais. Né? A gente some um tempo, aí volta, volta. Beleza, né? Sim, enfim. E aí, uma coisa que eu falo, até conversei isso com a minha psicóloga há um tempo atrás, a gente conversando, enfim. Ela atende alguns traders também, inclusive, por indicação minha. Porque eu falava, gente... né, falar, terapia é bom para o pessoal. Quem que é seu pessoal? Quem que não sei o quê? Enfim, aquela coisa, né? Sim. E aí, eu falo isso, inclusive, lá pro pessoal dos grupos, enfim, eu falo, olha, se eu pudesse, né, se eu tivesse uma única alternativa de escolher estar com baixa confiança, baixa autoestima, estar com medo, ou estar extremamente confiante, se eu tivesse escolher uma das duas, eu escolheria estar extremamente confiante. É um problema estar extremamente confiante. Uhum. Mas vou te falar, eu já passei pelas duas fases. Das piores, eu me senti muito pior na fase do medo. Uhum. Mas muito pior, assim. Tudo ia dar errado. Sim. Não clicava. Era tudo difícil. Quando eu clicava, dava errado. Era um fenômeno. É um fenômeno. Você fala, cara, tem uma nuvem negra parada aqui em cima e essa porra não para. Então, assim, foi muito mais difícil do que quando eu estava muito confiante. Uhum. Quando você tá muito confiante, você dá aquele loop, né? Você dá aquela bacada depois, aquela enfim e tal, né? Mas, assim, o cara que é muito confiante, mas, ao mesmo tempo, ele pelo menos ele respeita o gerenciamento de risco, de verdade, posso falar a maior bobeira do mundo, mas se eu tivesse que escolher em termos de performance, eu preferiria ser o cara muito confiante, mas que estopa, do que o cara que tem medo. O cara que tem medo não clica. Realmente. Ele não lucra. Não perde, mas você não lucra. Não tem como. Você não quer perder, você tá se protegendo de perder. Sim. E é impressionante. O dia que ele fala assim, nossa, preciso deixar disso. Hoje eu vou me libertar. Sim. Vou operar. Cara, toma loss.
Sim. Parece que o mercado tá de olho nele, assim, ó. O medroso, vai entrar? Não, vai, entra aí. Ó, que você entra e fala pra dar uma rasteira pra você ficar esperto. Porra, entendeu? Sim. Você concorda com isso ou não? Eu sei que, lógico, eu tô falando duas coisas que você fala assim, pô, Vasco, você tá pedindo, você tá falando de meia dúzia de ovos e 6 ovos, tipo, é o ruim e o ruim demais. E aí? Faz sentido o que eu tô falando, não? É isso que você falou, é ruim ou é ruim demais. Acho que os dois têm pontos muito críticos. Os dois são péssimos. O medo, quando você realmente não consegue nem clicar, realmente é muito ruim, porque isso acaba afetando toda a sua condição de como você se enxerga, né? Tipo, o meu senso de capacidade pra realizar aquela tarefa. E aí o 3D tá ali na minha cara, eu tenho que clicar, mas eu procrastino uma decisão importante. Perfeito. E aí o 3D vai, eu clico atrasado, e aí você entra num efeito de profecia autorrealizável. Tipo, eu sei que quando eu clicar, vai dar loss. E dá loss, velho. E dá, porque realmente um é uma profecia. É um fenômeno. Cara, é muito engraçado isso. Vai dar loss e dá loss. Sim, porque você atrasou a entrada. Por questões lógicas, Sim, né? sim. Realmente você condiciona todo o seu comportamento pra dar loss, pra você começar a reforçar também que você não tá conseguindo. Então, quando é assim... Cara, isso é forte, hein? Isso é forte. Você começa a condicionar o seu comportamento pra fazer... pra errar, pra reforçar, pra você mesmo reforçar pra você que você tá Exato, sim. Tipo, você tá fazendo errado. Tipo assim, você tanto tá fazendo errado que eu vou errar aqui de novo pra você ver que você tá fazendo errado. Mas sabe que isso é uma coerência cognitiva. Se eu acredito que eu não tenho capacidade, eu vou agir igual. Eu vou agir da mesma forma. Perfeito. Porque eu preciso estar... Existe uma coerência entre todo o nosso processo, né, de ação. E aí que fala um comportamento sabotador. Na verdade, o comportamento sabotador, ele não é um comportamento sabotador. Ele não fala, nossa, vou ter um comportamento sabotador pra, sabe, te lascar agora. Sim. Não. Existe uma coerência daquilo que você acredita, aquilo que você pensa sobre você, com aquilo que você faz, e o seu comportamento é uma resposta disso. Não é o seu comportamento que tá tentando te sabotar, mas são outros elementos da sua própria história, da sua própria experiência, que você precisa colocar atenção para ver se tá fazendo sentido nesse momento, se você precisa entrar em contato. Porque senão também você entra numa justificativa, né? Porque quando eu era criança, minha mãe me batia e agora eu vou lá e me bato no mercado. Sim. Você fica justificando sempre a sua tragédia. E você não... E não adianta. Não desenrola a coisa, né? Exato. Na vida adulta, a gente tem a liberdade de escolher o que nós vamos fazer. Diferente de quando você é criança. Você nasce num lugar que você não escolhe, com pessoas que você também não escolhe para ser ali os seus agentes socializadores, Sim. que vão te formar, que vão te dar, que vão suprir as suas necessidades básicas. E que nós temos muitas necessidades básicas que precisam ser supridas. E quando não supridas, desenvolve esquemas desadaptativos que vão ocorrer na vida. E aí eu preciso também me relacionar com esses esquemas, entender quais são, né? Se eu não me relaciono, isso vai desenvolver comportamentos que vão ser ruins. Então, por isso que o processo de autoconhecimento é muito importante. Você olhar para a sua história, para a sua infância, como que foi. Se você não lembra disso, por que você não lembra disso? E o curioso é que isso, ao menos pra mim, eu fico pensando, né? Isso a gente tá até começa a pular pra um lado da psicanálise. Ou não? Sim e não. Sim, não, tá bom. Porque a continua, infância... só tô delirando aqui. Eu gosto pra caralho desses assuntos, enfim, mas... Enfim. Quando você fala de autoconhecimento, você vai voltar pra infância, porque a infância é o processo ali de base de formação da sua personalidade. Tem muitas correntes, né, teóricas, como a psicanálise, terapia de esquema, que tocam nisso, né? Nesse tema. E aí é muito importante realmente você entrar em contato com como você se constituiu. Até para você entender a crença, né? O que é uma crença? É uma verdade que você acredita sobre você. Mas ela é um fator cognitivo. É algo que você pensa, você consegue mudar. Um esquema, que aí vamos pensar que são experiências, são coisas que você sente. Então, é mais profundo. Eu não consigo mudar, eu preciso de um trabalho mais profundo para entender também como eu vou me relacionar com aquilo que eu sinto. E aí, pra gente sintetizar como que seria isso na prática, imagina um trader
que ele tá indo muito bem, tá tendo bons resultados, tá fazendo ali tudo certinho, mas ele não sente ainda que ele tá, sabe, que ele tá sendo, que ele tá conseguindo, que tá sendo bom. Ele se sente ainda insuficiente, ele acredita que ele pode melhorar. E aí, nesse caso, essa pessoa tem um esquema de fracasso. Que é como ele sente, embora que ali pensando logicamente, ele tá tudo Tá tudo alinhado. certo. Aham. Mas não, são coisas que vão mais a fundo ali da própria constituição dele. E aí entra todo um processo. Mas agora eu me perdi porque eu tava falando disso. Mas que loucura. Não, é bom pra caralho, Como que a né? gente começou a falar Nem lembro, disso? não sei, nós vamos ficar aqui até 8 horas hoje aqui, porque só o que eu já vivi e o que eu vejo de aluno, de mentorado, de etc e tal, tanta coisa, Sim. né, que, enfim. Mas eu tinha perguntado pra você, eu tinha falado do cara do muito confiante e do outro, e do Boa, verdade. indivíduo Com medo, né? com medo, né? E Sim. assim, sério mesmo, assim, se você quiser, depois a gente até corta essa parte, mas É, presta atenção. O cara que tem medo, ele não clica, sim. certo? Você tem noção de dificuldade pra voltar a clicar, velho. Nossa senhora, nessa fase eu não queria perder dinheiro de jeito nenhum. Sim. Mas por quê? Porque eu achava, nem até hoje eu não me recordo assim, mas era uma fase, essa fase que você falou, você cria uma sistemática de fracasso, Uhum. entendeu? Sim. E putz, foi depois que eu quebrei, aí você imagina, né? É meio Sim. óbvio, você quebrou, É. você fala, cara, não sei fazer nada, né? Sou Exato, um sim. ameba, não sei fazer o álcool copo. Sim. E aí, como que você vai virar pro cara? O cara que é ansioso, você pega a bolinha e aperta. Joga a ordem oco no gráfico e sai de frente, vai andar. Faz. Ok. E o cara que tem medo? Como é que você vai fazer? Você fala assim, filho, sabe o que você vai fazer? Um dispositivo de choque. Quando der entrar, você aperta o botão, ele dá um choque, você clica. Sim, Como sim. é que você vai fazer esse cara clicar? Tá. Eu até ia falar sobre isso, lembrei. Que o medo, ele vem justamente dessa noção que você tem, dessa percepção que você tem da sua baixa capacidade de lidar com a exposição. Perfeito. Então, tenho consciência disso. Quando uma ação, né, que você precisa fazer é a ação oposta. Não adianta eu fugir do clique. Tipo, você precisa realmente clicar. Só que nesse caso, você tem que desapegar do resultado nesse movimento, né? Porque se você condiciona também o seu valor, até um ponto que a gente estava conversando ontem. Ontem eu tenho esse grupo, né? A gente sempre manda o resultado, eu mando o meu resultado. E ontem é meu stop. Aí eu mandei lá no grupo, só que eu não fico contando o resultado mais e menos, porque eu sei que, em média, 8 dias do mês eu tomo stop. E tá tudo bem, tá calculado, tá dentro do previsto. Uhum. E aí, o pessoal no grupo, não sei o que, blá, blá. Tipo, tô muito difícil tomar stop. Eu falei, gente, o fato de você ter tomado stop não significa que seu dia foi improdutivo. Né? Quando você direciona a sua ação para o resultado, para a consequência, você vai sempre agir, então, de acordo com a consequência? Não, eu fiz o que eu faço todos os dias. Hoje não foi? Ok, amanhã eu vou fazer de novo. E aí, se não for também, paciência, eu na quarta vou fazer de novo, até... porque eu tenho essa previsibilidade. E quando você tem esse medo de clicar, porque você está buscando uma segurança, uma certeza que não existe, mas que você precisa testar isso, uma técnica que pode te ajudar é a ação oposta, que é justamente essa. Eu preciso clicar. Tem ali os meus critérios, 1, 2, 3, clica. Você faz até essa contagem, 1, 2, 3 e clica. Só que eu preciso já desapegar do valor que aquele resultado vai atribuir. Por isso que é importante você diminuir a mão. Às vezes, você tem medo, vai até no simulador, né? Sim. Quando a pessoa tá com muito medo, realmente ela perdeu aquela habilidade de clicar, testa no simulador por um tempo. Tá, no simulador não tem a mesma emoção que na conta real, porque é óbvio, não tem o risco. Então diminui a mão. Vai com um contrato se não sente, se não, sabe, não te gera dor. Mas a gente tem sempre que entender que, tipo, medo e ansiedade, eles são emoções que diminuem o nosso senso de capacidade. Então, o ambiente sempre vai ser mais perigoso do que de fato ele é. Mas para lidar com isso, para desenvolver maestria e aumentar minha confiança, eu preciso da exposição. Não adianta eu tentar ter Você só cura se expondo. Exato. É muito louco, né? Olha que legal, né?
É tipo, eu tenho medo de água. Tá bom, vou te jogar lá dentro. Pula lá dentro, você perde o medo. Sim, não é assim, né? Não é assim, né? Aí você quer traumatizar a pessoa. Eu gosto demais desses exemplos, é zoeira demais, né? Meu Deus. Mas é um processo gradual. E aí você pode, vamos expor uma vez. Quanto tempo eu vou ficar exposto? Coloca um cronômetro. Olha, geralmente, em média, minha operação dura, sei lá, 3 minutos. Coloca o cronômetro. 3 minutos olhando no cronômetro, não no gráfico. Também não acho legal você sair da frente da tela. Porque é como se você tivesse, sabe, jogando pro além. Agora o mercado faz o que ele, sabe? Eu não vou estar olhando. Mas nem se o carinha colocar a ordem oco lá, por exemplo, se ele falar assim, olha, eu tenho medo de clicar. Aí agora eu tô fazendo o seguinte, eu entro, pra eu não ficar olhando, encerrar a posição antes, etc e tal, eu puxo a ordem oco. Pra quem não sabe o que é a ordem oco, gente, nada mais é do que uma ordem que você deixa pré-programada lá, bonitinha. Sim. Né, enfim. Tem que tomar cuidado, porque a ordem oco, a ordem stop, por exemplo, ela não vai pro book. Então, se essa ordem sumir do profit e bater o seu preço, essa ordem não vai pro book, ela não vai ser lançada lá e o negócio pode azedar, né? Enfim. Nem assim? Você acha que não é algo legal? É que assim, você tá criando um comportamento de esquiva. Então eu preciso me esquivar da experiência pra eu não ver os tiques e não ficar nervoso com isso. Eu tô desenvolvendo outro problema. Perfeito. Então, se der resultado. Se o cara falar, Rafa, mas eu tenho resultado, não, assim... tudo bem. Tá bom, você é um esquivador profissional. É que assim, tudo é de acordo com o que você... Se você acha que isso é bom pra você, você pode fazer. Se você vê que não, é necessário eu realmente lidar com isso, e aí eu ficar vendo... Porque um exercício legal que eu falo com os meus pacientes o preço, ele vai fazer o que ele tem que fazer, independente se você entrou ou não na operação. Ou seja, o mercado vai tá lá rolando. Não é porque você tá lá dentro que Exato. Você vai fazer diferença. E a gente tem que fazer esse processo de desmaranhamento. Eu preciso sair de achar que, nossa, só porque eu entrei na posição, o preço vai vir me pegar. Então, é tudo sobre você. O mercado falou assim, nossa, eu vi que ele entrou aqui. Não, isso aqui é até um viés. Uhum. E treinar isso é importante, porque você desenvolve a capacidade da mente sábia, que é o equilíbrio entre a mente racional e a mente emocional. Para que você lide com a realidade com os dois pilares. Então, quando eu saio disso, eu tô deixando de sentir um desconforto que é necessário pro meu desenvolvimento. Legal. Porque quando eu aumentar a mão, eu vou querer, vou delegar, o que vai acontecer pro mercado? Não quero ver. Você não vai conseguir, percebe? Você vai querer ver o que tá acontecendo. E aí você vai fazer o quê? Eu vou encerrar a operação. Porque eu já não treinei quando eu tinha que treinar. Exato. E aí você vai desenvolver outro problema. Eu vou cortar prematuramente o trade porque eu não consigo tolerar a exposição. Como diz meu amigo Paulinho Lima, sem ansiedade. Né? O Zé. Sem ansiedade. O Zé ele tem um azar do cacete, né? Sim. As ordens, o preço chega na ordem dele, deixa aquele a famosa sombrinha, chega lá perto, devolve. Uhum. É sensacional. Inclusive, Sim. aquele viado tá me devendo uma gravação aqui. Sim. E é muito legal. Uma vez eu fiz uma live com ele e a gente falou sobre um negócio que é super importante, que é autorresponsabilidade. Você entender que você precisa ser responsável pela sua tomada de decisão. E isso implica a sua presença, né? Isso implica que você tenha consciência dos processos. Porque se de certa forma eu não tô fazendo isso, eu não tô lidando com aqueles pilares que a gente falou lá no começo. Eu tenho noção do que é suficiente pra mim. Eu tenho alinhado ali como que eu me relaciono com a perda, como eu me relaciono com o ganho. Você tá sendo irresponsável, né? Basicamente, né? Tipo, é meio que você não quer se... você não quer sentir, né? Exato. É meio que tipo, eu fiz, mas sai correndo. Fiz, sai correndo. Tipo, toquei a campanha do vizinho e sai correndo, entendeu? Tipo, eu não quero ver o resultado. Exato. Quero ver o que vai acontecer. Eu quero voltar daqui 2 horas e ver se está tudo certo, se a vizinha tá me esperando lá de fora ainda. Exato. E sabe que isso também acaba afetando a sua própria crença de autoeficácia. Porque se você entrou naquela decisão, é porque você acredita naquilo. Você teve uma pré-análise que é com base nas suas horas de estudos, nas suas horas de dedicação. Se você fica inseguro do que você fez, imagina isso num processo de terapia. Eu vou lançar uma pergunta aqui pro paciente e vou sair correndo. Não sei como é. Ele vai ficar puto comigo. Vou embora.
não adianta. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar pensando que a nossa implicação ali naquele processo é super importante, porque é sempre colaborativo. Tem a minha parte e a sua parte, né? Para o Legal. mercado Sim. também. Tem a minha parte, que é eu fazer ali tudo dentro do que o jogo pede, e tem a parte dele, que é ele fazer o preço rodar com ali a parte das influências que ocorrem. Agora, o resultado é uma consequência. Se eu foco no resultado, eu vou sempre estar tentando apagar as falhas. E aí entra um ponto ruim também. Porque se eu não aceito que vai haver, que nada é 100%, eu não tô aprendendo a lidar ali com o perder mesmo, né? Com o fato de que você vai perder, que é importante que você vai devolver uma parte do que você vai fazer, não tem jeito. Sim. E aí, se eu fico tentando ajustar isso, também eu fico em busca do setup perfeito, né? E aí não sai do lugar. Perfeito. Bacana. E conta aqui, Aqui. psicólogo opera gráfico? Eu opero o gráfico. É? Então Assim, funciona essa bagaça de gráfico? Funciona esse negócio? funciona. Gráfico funciona? Tudo funciona, Não gente. deixa ninguém louco, não, alucinado. Meu, uma vez, olha uma coisa que aconteceu que engraçada, que você falou isso, eu lembrei dele. Eu trabalho também com traders de fundos, né, na performance, que aí é tá. outro tipo de cliente, ali realmente já tá lidando com pressão de resultado, de meta. Sim. E aí, um trader antigo, que operava quando era ainda, como que fala? Pregão voz? É, Ah. e ele chegou pra mim e falou assim, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu falei assim, me conta? Gráfico não funciona. Aí você olhou pra ele e falou assim, eita. Aí depois ele me perguntou, e você opera? Aí eu falei assim, eu opero. Ele, o que que você opera? Eu falei, tudo misturado. Você opera gráfico? Eu falei assim, eu opero. Aí ele, mas então, não queria Já tô te falando que esse negócio não funciona. Mas eu já aprendi tudo. Já aprendi tape reading. No começo eu comecei pelo tape. Tá. Depois eu fui pro Price. Eu fui estudando de tudo, porque me ajuda também a entender como que a pessoa toma a decisão. Então, tipo, é como se fosse várias matérias da faculdade. Tipo, Mas no final tudo se complementa, né? Bacana. Ó, gente, então vocês já viram, né? Assim, pelo menos passardinha, né? Passardinhada aí, né? Pra gente operar gráfico aí, não... Né? Essa psicóloga tá falando que pode, dano, assim, mental não causa, né? Né? Apesar de que eu sou grafista raiz e falar que não funciona é brincadeira. Eu ia né? perguntar se você opera gráfico Nossa, agora. só gráfico. Eu não sei olhar, bom. eu sei... Pega a ferramenta de tape read e abre pra mim, pra você ver. Não sei, tipo... Não sei nada. Nada mesmo. E nunca quis aprender, justamente porque eu percebi que toda vez que eu queria mudar alguma coisa, eu me perdi inteiro. Sim. Mas eu apertava o botão do reset lá do PlayStation. Começa o jogo, tudo de novo. Né? Então Sim. eu sempre foquei em gráfico, foquei nas bases de análise técnica clássica. Uhum. Gosto de, por exemplo, All Brooks, por exemplo. Acho bacana ali Sim. e tal. Mas é meio mistão, né? Sim. Algumas coisas do All Brooks, outras coisas de análise técnica clássica mesmo, que gosto pra cacete. Sim. Então, assim, só opero gráfico. Só gráfico. Pra não falar que eu não olho o book, eu olho o book pra ação. Sim. E aí, mas tem uma justificativa pra isso, né? Uhum. Como a gente opera um pouco pesado, às Sim. vezes você vai entrar em determinada ação, você precisa dar uma olhada no book. Uhum. Entendeu? Até pra Sim. você ver o que gira ali e tal. Senão, é um erro muito comum, inclusive, que as pessoas cometem quando vão operar ação. Às vezes fala assim, né? Eu opero, sei lá, opero 10 mini dólar. Então, eu opero 100 mil dólares. Uhum. Então, eu opero 500 mil reais. E aí, dependendo do ativo que ele vai entrar numa ação, por exemplo, dependendo do momento, da região de preço e etc., ele soltar uma ordem lá de 500 mil reais, por exemplo, se for um papel pequeno, você vai causar uma baguncinha no book ali, entendeu? Sim. E às vezes você vai entrar e na hora de sair, você vai conseguir sair picado tudo, né? Uhum. Tipo assim, comprei a 10, vou estopar a 9. Você acaba estopando a 8,80, porque não tem book. Sim. O book é leve. Então Sim. tem que ter essas
essas cautelas, né? Ah, não, então vamos usar um iceberg, né? Deixa eu ver aqui o volume financeiro que essa ação negocia, como é que tá hoje, etc e tal. Uma análise, né, do Puta, contexto. tem todo um contexto, mas o gráfico purinho, eu gosto de gráfico, acredito em gráfico. E assim, mas em fundo não funciona. Funciona assim. Sim. Então, Sim. assim, provo, com experiência, com resultado, etc, que funciona. Sim. Assim como o cara que opera Excel, Sim. tem gente que opera Excel, entendeu? O cara fica bom naquela bagaça lá, ele faz aquilo funcionar, aquilo funciona, Sim. entende? Então, não funciona, qualquer coisa funciona. Tudo funciona a partir dos dados que você vai colocar ali, né? Exatamente, né? E tanto funciona que, assim, são tantas estratégias que hoje o quant, né? A gente fala de quantitative trading, cara, quantas estratégias você não tem que são lucrativas no mercado? Lógico, tem um monte que não presta. Sim. Que não deixou de funcionar, que não funciona, etc e tal. Mas tem várias que funcionam bem. E o pessoal roda aí. E são todas uma diferente das outras. Exato. Todas uma diferente das todas, assim. Mas é parecido, é seguidor de tendência, tá bom. Mas um entra quando o estocástico lento vira pra cima, o outro usa o estocástico o quê? Ou um usa EFR, não, o outro usa MACD, o outro só compra nos 2 minutos, não, esse aqui só compra nos 5, não, o tamanho do stop desse é ATR, mas... Então, sim. N coisa. E aí, estatisticamente falando, você olha, funcionam. Sim. No médio e longo prazo, por exemplo, são positivas, mas são todas completamente diferentes. Como é que a gente vai falar que fluxo não funciona e gráfico funciona? Exato. Apesar de que eu não consigo entender como é que o indivíduo opera fluxo no índice, por exemplo. Eu falo, você é louco, você tem uma capacidade... Esse paciente, ele orava no índice. Você é um ET, assim, eu costumo dizer muito isso, eu brinco com um pouquinho de verdade. Pra mim, o que não funciona é fluxo, não funciona. Eu falo direto, falo, gente, vamos operar essa porra no índice, não é possível, esse negócio não funciona, mas quem usa e funciona, igual o caso desse paciente seu, ele vai olhar pra mim e vai falar, tu é um ignorante, não sabe o que você tá falando. Mas sabe que um ponto legal do que funciona ou não funciona? No final, a gente tá falando de comportamento do ativo. Sim. É como o nosso comportamento. Ele tem ali uma base de comportamentos. E aí você vai correlacionando também o que ele vem fazendo e toma sua decisão a partir disso. Então, acho que sempre é legal você pensar no ativo como uma pessoa. Que tem ali alguns padrões, que nem o índice. Ele é mais errático, ele sofre mais influências. O dólar dessa forma. E aí você também vai correlacionando o conhecimento técnico de uma forma mais clara, né? Realmente pensando no comportamento do ativo. Isso ajuda muito para pensar numa correlação. Vale a pena o risco? Não, tá barato, tá caro, como que eu vou fazer? Faz sentido para mim nesse momento? Como que eu vou me expor? Tá. É muito essa parte de você ter uma base analítica, fazer esses questionamentos, é importante também para você, quando você se expõe e fica com medo, fica ansioso. Perfeito. Que aí você tem que se ancorar nisso, né? Nessa base, tipo... Cara, o que a psicologia explica sobre aquela intuição? Sabe aquela intuição? Sabe quando o seu inconsciente tá, tipo, apertando o botãozinho lá da sua mente, fala assim, aquela coisa que trader antigo, por exemplo, tem coisa que às vezes, eu não sou antigão, enfim, mas tem coisas que às vezes alguém me pergunta, eu falo assim, cara, eu não sei explicar isso. Você diz aquele feeling de, feeling. Entrei e tô vendo uma compra. Não, o feeling. Tô vendo uma venda. Às vezes, Sim. Principalmente em entradas mais agressivas. Sim. Porque às vezes o mercado dá umas loucuras que você olha e você fala assim, ei, caralho. Sim. Né? E às vezes, mas isso aqui não é a favor da tendência. Fala, cara, mas isso aqui você não pode deixar passar. Sim. Isso não sei o quê, então aí você começa a casar com um monte de coisa e tal, aquele monte de confluência, como dizem por aí e tal, papá, enfim, né? Ou mesmo o indivíduo que tá dentro do sistema de trade dele e tal, mas às vezes ele tá até desatento, mas ele olha assim um pouco, de repente vem aquele feeling que às vezes ele deixa passar e ele fala, cara, toda vez que eu tenho essa sensação dá bom, dá certo, por que eu ignoro ela, enfim, né? Então tem várias situações. Sim. Mas o que a psicologia diz sobre isso? Da onde vem isso? É o nosso processo de aprendizagem, né? Você aprende algo, você vai aprimorando o que você vai aprendendo. E por que nós temos dois sistemas, né? Sistema 1, que é o sistema rápido, automático, onde você faz as ações ali sem pensar, tipo, eu vou escovar o dente sem pensar em como que eu vou fazer isso. Eu vou lá lavar a louça sem pensar como eu faço isso. Na embreagem sem pensar, exato. Eu desenvolvi este aprendizado, passei para um sistema que
é algo que eu faço sem pensar, realmente automático. E a gente tem a parte 2, sistema 2, que é Legal. analítico, que ele vai pensar, ele vai ponderar, ele demanda mais recursos cognitivos, que é quando você está ali num processo realmente de aprendizagem, que você precisa pensar, ou quando você precisa fazer uma tarefa que demanda mais de você. Agora, no mercado, quando você tem ali uma base de conhecimento, do que a gente estava falando, do próprio comportamento do ativo, muitas vezes você já viu, né, aquela ação. E aí você vai automatizando, olha, aqui quando ele realmente pelo comportamento do ativo. Então, se você vê que o ativo está esticado, que ele já subiu, que ele que os compradores estão cansados, e você vê que é um padrão de reversão, que está acontecendo isso, e dá aquele feeling, agora eu vou vender aqui, vou fazer uma operação rápida. É muito por conta realmente do seu processo de aprendizagem, você automatizou isso. E isso é muito bom, né? A gente tem essa Legal. capacidade, que é Legal. economia de energia, que não é intuição, Isso é né? economia de energia? É, porque a gente automatiza os comportamentos que nós aprendemos para economia de energia. Então, se eu ficar aprendendo toda vez, nossa, como que eu vou escovar o dente? Eu vou ficar gastando sempre energia em como eu vou fazer isso, né? Sim. Sim. Então, se eu automatizo. E até um exercício. O trade ele pede que você tenha muita atenção no que está acontecendo, porque cada momento do mercado é único, né? Ele tem Perfeito. ali as movimentações espontâneas. Quando eu faço algo, quando você está fazendo algo que já está ali sistematizado, já está organizado, você já aprendeu, você tende a também fazer ali com menos cuidado, né? Num piloto realmente automático, sem Sim. atenção plena. Que aí é o exercício de fazer as coisas no mercado com atenção plena. Principalmente se você está começando a treinar isso. Então, coloque um tempo de exposição. Ah, eu vou ficar 2 horas na frente da tela. Nessas 2 horas, eu vou fazer pausa de 10 minutos. Eu vou ficar 20 minutos, pausa 10, 20 minutos, pausa 10. E o WhatsApp? Não, não tem WhatsApp. Não mexe no WhatsApp? Não, Não? porque a Não abre ideia. e-mail pra responder da empresa? Não, aí Não você já tá pode, né? Não, se você já tá mais avançado e consegue fazer mais habilidades, mais funções, tudo bem. Não, Mas se não, eu você também tá no eu concordo. começo. Eu acho que ninguém pode. Acho que tipo, você sai do seu transe ali, né? Porque é mais fácil de você se pegar em alguma coisa que você não vai gostar. Se você tá, tipo, por exemplo, fazendo várias atividades. Tá mexendo no celular, mexendo no Instagram, mexendo no WhatsApp, operando. Se de repente alguma coisa, por desatenção, você colocou o stop no lugar errado, você foi violinado, mas aí você também não vai reentrar, o trade anda a seu favor, e aí você fica, sabe, Era pra ruminando comprar, você sobre aquilo. vendeu. Você queria É, entrar, você não viu porque foi olhar o e-mail, aí subiu demais. Aí você fala, não, agora vai dar certo, eu vou entrar, mas já passou o tempo de comprar. exato. E aí isso pode E aí, se você toma um stop por causa disso, você pode ficar bravo e aí desencadear outros comportamentos. Então, é um processo de escolha, né? Eu escolho estar aqui na frente da tela. Então, enquanto eu estou aqui, como que eu posso fazer para observar melhor o que está acontecendo? E aí que vem esse exercício de atenção plena, que é um processo de. Não é uma meditação, mas que é um mindfulness, né? A atenção plena, que é Uhum. você estar consciente ali do que você está fazendo. Isso é muito legal no trade, porque você vai absorver melhor o comportamento do ativo, você vai ter também mais clareza do que você precisa fazer, sem ficar num ruído, que é quando, sabe, você tá desligado? Você Sim. tá, tipo, fazendo aqui, clica aqui, aí de repente eu tô. 10 coisas ao mesmo tempo. Exato, ou tô, tipo, muito bravo, já bati a meta, já dobrei a meta de loss do dia. Então, esse exercício de atenção plena ajuda muito a você ter consciência e a entrar nesse conceito, tipo, se cada momento do mercado é único, eu preciso estar atento para observar isso. Se eu não estou, eu tendo a cair, né, também na repetição de alguns padrões. Beleza, perfeito. E para fazer isso, para treinar isso fora da tela, você pode fazer em atividades como que nós fazemos no automático, tipo escovar o dente. Como que eu tô escovando o dente? Tomar um banho. Que é você também se ancorar com a realidade, né? Perfeito. Sair ali do mundo dos pensamentos. Tipo, Bacana. e aí cada etapa, né? Tomar banho realmente, esfregar a cabeça, sentir. Isso ajuda Sentir seus muito. dedos. Exa- Sentir o seu couro cabeludo, né? Exato. Isso ajuda muito a você entrar em Cara, contato. que legal. Bom, putz, dá pra ficar aqui, dá pra puxar muita coisa Sim. aqui. Já dá pra gente fazer uma parte 2 aí futuramente. Sim. Conta pra gente, se tiver menos, não tem problema, se tiver mais também, enfim. 3 livros que você recomenda pra
Pro trader que tá querendo trabalhar emocional, mentalidade, enfim. Sim. Aquele cara que, na técnica, ele acha que ele sabe onde ele pode procurar, mas emocionalmente, enfim, na psicologia, ele tá perdido. Tá, eu vou indicar 3 livros que fogem muito desses que falam por aí, né? Tá? O primeiro é A Mente Vencendo o Humor. Eu não lembro o nome do autor. Ele é muito bom. Ele é um livro também que traz muitos exercícios para você se implicar mesmo no processo de leitura, para você encontrar as suas ideias e não Deixa eu só anotar que pegar ideias gosto pra prontas. caralho. A Mente Vencendo o Humor? É, A Mente Vencendo o Humor. Nossa, nunca ouvi falar. Já gostei porque nunca ouvi falar. Sim, por isso que eu falei que é bem diferente dos convencionais que indicam, né? A Mente Vencendo o Humor, e ele é bem legal porque ele é prático, então tem muitas atividades que você vai fazer para você entender como é o seu funcionamento. Não para pegar uma ideia pronta também de um trader que vivenciou, porque às vezes se você está num processo de aprendizagem, você vai pegar, mas eu tenho que fazer isso, tá? Mas eu não consigo, e aí eu fico, sabe, patinando. Então, é um livro para você se debruçar no seu processo. O outro é O Mito do Empreendedor, que também ele fala de 3 habilidades que, como empreendedor, você precisa desenvolver, que eu acho que é super válida para o mercado. O Mito do Empreendedor? Não lembro o nome do autor também. Ele fala, vou dar um spoiler aqui do livro, ele fala sobre a parte, assim, no trade, né, tem aquela máxima, 80% é emocional, 20% é técnica. E neste livro ele fala que... Concorda com isso? Mal pergunte. Sim, eu acredito. Tá, beleza. Acredito, até porque eu fiz um quiz de maturidade emocional, que é se você fosse... se você tivesse uma maturidade emocional, você era nível diamante. Tá. Mais ou menos ouro, quase pouco, prata, nada, bronze. E aí, 1.500 pessoas responderam. E 99% caiu em prata e bronze. Então, realmente, é muito mais até, eu acho que de 80% o fator psicológico. Caramba. Com base neste quiz, né? Legal. Sim, bacana. Mas... O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. E ele fala sobre essa questão da gente ser múltiplo. No mercado é legal você ser múltiplo, no aspecto de você entender como é você como técnico, como executor, como é você como administrador, aquela pessoa que faz tudo aquilo que a gente falou, orçamento, previsibilidade, fluxo de caixa, e como é você como empreendedor. Realmente, como você lida com risco, qual é a sua visibilidade do negócio, como que você pensa em escalar isso. Legal. Acho que é uma parte importante aí para o trader desenvolver. E o outro, deixa eu pensar. Qual que eu vou? A psicologia econômica é muito legal, mas acho que é um livro também que cai muitos em conceitos, ele traz algumas experiências, também é legal a psicologia econômica, mas tem um outro que fala mais do fator emocional realmente, para você entender ali os seus esquemas, que é Reinvente Sua Vida. Reinvente Sua Vida? O nome é meio autoajuda, mas o livro é muito bom. Tá. Não, aqui nós não temos preconceito, não. Aqui tá louco. Tá. Reinvente Sua Vida, também não lembro o nome do autor. Muito bom. Tem vários exercícios. É um livro também que te implica ali em realmente olhar para você. Não só pegar um conhecimento ou uma experiência e, tipo, comparar. Você tem que pegar aquilo, olhar para sua vida, desenvolver você mesmo, né, a sua ideia das suas experiências, do que você precisa entrar em contato. E aí, a partir disso, também te dá mais elementos para plano de ação. Pra você não pegar coisas prontas, assim, sabe? Tipo ovo de cuco. Sim. Cara, que legal. Tá anotado aqui. Esses 3. Vamos comprar. Por qual que a gente começa, tia? Conta aí. Tia. Chama a minha psicóloga, por exemplo, só de tia. É a tia. Tipo, você fala, eu faço, tá bom? Beleza. Pela Mente Vencendo o Humor. E depois, por essa ordem que eu indiquei. Tá, na ordem, então. Então, primeiramente Vencendo o Humor, depois o Mito do Empreendedor, depois Reinvente Sua Vida? Exato. Tá bom. Então, eu vou comprar. Porque se você achar que você tem problemas mais profundos, o Reinvente Sua Vida vai falar um pouco sobre os esquemas, que é legal. Tá. Então, ou seja, se você chegar no Reinvente Sua Vida, é porque você tá mal. Não, necessariamente. Tô brincando, falando sério aqui um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Ô, Rafa, tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola, jogo rápido. Antes de eu ir pra esse quadro,
A gente tem uma personalidade aqui que um cara bom pra falar daqui a pouco eu chamei ele aqui, inclusive, pra dar um oi, a cara dele. Ele é trader também e tal, já aprontou também, já perdeu dinheiro e tal, papá, enfim, né? E como o trader é aprendiz aí também e tal, a gente é sempre aprendiz, mas, enfim, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar pra ela? Você acha, assim, que faltou? Isso aqui você pode jogar pro ar, tá? Não tem problema, não. O pessoal vê que a gente pode só apertar a laranja aqui até sair a última gota. A pergunta que o nosso amigo aqui fez é basicamente o seguinte, né? Ele dando o exemplo lá da esposa, mas que sempre coloca o primo, a esposa e tal, mas é ele, né? Tô brincando. Com um pouquinho de verdade, né? Ele quer saber basicamente qual que é o conselho que você daria para quem está precisando ainda, por exemplo, né? Que ele até mencionou essa palavra destravar. Ele deu um exemplo da esposa que vai operar, por exemplo, e ela ganha, por exemplo, mas ela não sabe parar. Ela não Sim. para, é isso? Ela só para quando ela perdeu tudo. Ou seja, ela só para quando o negócio desandou. Quando a dor chegou, bateu na porta dela e falou, estou aqui, né? Bom, vamos pensar em ações, né? Ações para mitigar esse risco de comportamento. A primeira ação é você trabalhar com fluxo de caixa, que é eu só preciso ter na corretora o meu risco. E quando eu fizer o gain, em seguida eu já tenho que travar a plataforma ou fazer uma outra ação. Colocar outra ação em seguida. Mas para isso, eu preciso focar no meu tempo de exposição. Então, por quê? O comportamento de você ficar lá, clicando, e tipo, tô positivo, de repente volto pro negativo e tento recuperar, ele vem de um tempo de exposição excessivo. E aí é mais fácil você entrar nesses gatilhos, né? De estar ali clicando sem racionalizar tanto o que você tá fazendo. Uhum. Então, neste caso, é muito importante você ter atenção ao seu fluxo de caixa, ou seja, eu só tenho que ter realmente o dinheiro do risco do dia, para eu não perder, além do risco do dia, mais um pouco, né? E também limitar o tempo. 2 horas de tela, 1 hora de tela é o suficiente se você faz isso com frequência. Uhum. Até para você ir treinando também, aumentar ali a sua consciência do porquê não deve fazer isso. E claro que tudo o que a gente já falou aqui no respeito de clareza, de retorno. Porque se você não tem clareza de retorno, você tá realmente ali dando liquidez pro mercado. Então, eu sempre não tenho noção, né, de frequência, não tenho noção se aquele dinheiro que eu já fiz, quanto que ele dá no meu retorno do dia e até do meu próprio tempo, né? Quanto que vale o meu tempo? Tipo, você tem que fazer essas perguntas também para te ajudar nesse sentido de se ancorar para tomar essas decisões, de sair da frente da tela. Uhum. E aí, objetivo, né? Tipo, eu não tô na frente da tela pra ficar clicando, eu tô pra fazer realmente pra rentabilizar o meu capital. E se eu estou pra ficar clicando, e se isso tá um pouco, assim, mais do que normal, aí também é importante, às vezes, buscar ajuda pra ver outras questões, né? Tá. Tem cupom pra paciente do podcast? Vai ter um cupom, gente. Calma, vai ter um cupom. Nós vamos colocar aqui. Agora vai ter que fazer um cupom. Nós vamos colocar um cupom, viu? Colocar na tarja aqui, né? Não, Samuel? Vamos deixar um link na descrição lá. É um trabalho, né? É um comportamento que exige muito cuidado pra não entrar num compulsivo impulsivo. Sabe? Num transtorno compulsivo impulsivo, quando você tá fazendo, você nem percebe. Então aí às vezes, que nem eu falar dicas mais pontuais, não faz tanto sentido pra ela ainda. Um processo mais profundo, realmente com outro caminho pra chegar nesse lugar, faça mais sentido pra ela. Se não fica muito, traga uma parte lógica pra uma pessoa que ainda tá muito presa numa parte realmente emocional daquilo que ela tá vivendo, né? Bacana. Gente! Uma fase bem difícil. Nossa, que beleza. Eu deixei uma ordem aqui. E... Ó. Não, Nossa, 10 mil não, né? 2 mil tá bom. Você comprou já. dólar? Eu comprei no 50. Explodiu, tô vendo aí. O índice derreteu. Eu coloquei uma ordem aqui no 53. Que era um ponto que ele tinha brigado bastante de manhã. E que eu tinha tentado vender, só que foi aquela venda que eu perdi. Aí eu falei assim, bom, se ele chegar aqui, provavelmente vai ser uma região de briga. Ó, eu tô achando uma beleza esse índice derreter. O negócio tá andando, ó.
Olha que maravilha. Né? Deixa andar. Não vou nem falar que papel que é, senão zica. Pô, foguete. Isso também é uma coisa, né? Que a psicologia tinha que explicar, né? Por que quando a gente coloca. Que a gente fala assim, vai, Dolinha, põe um foguete, põe uma lua e etc, zica. Por que o foguete zica, a lua zica? Sempre zica. Não tem explicação psicológica não pra isso, pra ajudar nós. Eu acho que é mais uma distorção cognitiva de você. Quando o nego chega pra gente e fala assim, e aí, o que você tá fazendo? Tô comprado em dólar. Fala, coloca os foguetes. Véi, sai da posição que vai virar. Ai, isso aqui é um ponto importante que você falou. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas, eu já fiz isso. Eu tô falando porque eu já fiz isso. E aí, quando me virou a chave, eu mudei muito essa percepção de já tá contando com o dinheiro sem ter o dinheiro no bolso. Tipo, quando o trade tá aberto, eu não tô considerando que eu tô ganhando, porque a única coisa que eu tenho certeza é do risco. Porque senão eu vou ficar nisso. Ai, nossa, tá me dando 10 pontos, pensando no dólar. Nossa, tá me dando 15. Ai, agora tá me dando 5. E aí eu vou ficar, tipo, distorcendo. Na verdade, atrapalhando o meu processo decisório, porque o processo decisório já é falho. Eu já não tenho todas as informações necessárias para tomar uma decisão perfeita. Então, eu vou falhar de qualquer forma. Mas, se eu fico ainda vivendo essas oscilações, tipo, tenho, não tenho, nossa, tinha 15 pontos, agora tenho 10. E agora o que eu faço? Meu Deus, eu saí. Agora eu volto pro negativo, sabe essa coisa? Sim. Você tá muito ali realmente preocupado com o que o ativo tá fazendo. Isso vai gerar intervenções. Então, a ideia é que você trabalhe para pensar, enquanto o trade está aberto e eu definir ali alguns critérios para deixar o trade aberto, a única coisa que eu tenho certeza é do risco. Porque se eu tô contando, tá me dando 20 pontos e o meu alvo, sei lá, 40, de repente ele pode voltar e tirar tudo e eu sair ainda no prejuízo, né? Perfeito, sim. E aí não faz sentido a gente tá... Não, nenhum. Aí por isso que dá ruim. O famoso neon. Faz sentido? Neon sentido, né? Tá louco. Então vamos lá agora pro nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Vamos. Como é que funciona? Basicamente eu vou falar um termo, uma palavra e você vai falar o que vier na sua cabeça. Tá. Pode pensar muito não. Tá. Beleza? Você é cristã? Né? Cristã? Não. Você tem igreja? Você vai na igreja? Não. Se você acredita em Deus? Eu acredito numa força maior. Tá bom. Então, como é que eu vou falar? Mas você acredita em Deus? Acredito. Tá. Porque às vezes a força maior, mas hoje tem tanta coisa, né? É uma cultura tão ampla que você fala. Não, sim. Vamos lá. Dólar ou índice? Dólar. Índice, vende ou compra? Eu acredito que compra. Você está considerando o cenário hoje, né? Sim. Tá. Fugindo da massa. Foge da massa, por isso tá caindo. Tá? Derreteu agora, você viu? Hoje. Gente, tá com a visão no curto prazo. Dólar, compra ou vende? Compra. Vai comprar dólar e comprar índice? Os dois pra cima? Positivo, ué. Tá por que não? Não, pelo mercado não existe o porquê não. Ele faz o que ele quer, né? Exato. Inclusive, a gente que opera dólar é uma tristeza ficar falando do dólar, porque você fala assim, acho que esse dólar agora derrete. Aí, no dia seguinte, o que ele faz? Ele sobe 300 pontos. Aí você fala, meu Deus, filho da puta. Né? Sim. É foda. Família. Acho que é a base. Tá. Acho que não, né? Acho. Não, super a base. Amo os meus filhos. Mercado financeiro. Tudo de bom. Não, o mercado financeiro é muito massa. Acho que ajuda você a explorar muitas coisas. Você tem algum arrependimento? Você quer deixar como lição algo que você se arrependeu? Arrependimento relacionado ao trade? Qualquer coisa que você quiser falar. Eu não tenho nenhum arrependimento. Eu acho que eu sou uma pessoa bem intensa nas minhas decisões. Tudo que eu faço é realmente porque eu quero fazer. Então, eu não tenho arrependimento. Então, vamos mudar. Fala um forte aprendizado seu no mercado financeiro que você quer deixar aqui de mensagem. Tá, um forte aprendizado. Acho que é realmente você se responsabilizar pelas suas escolhas. O mercado, ele implica que você faça isso, porque nas suas escolhas está atribuído a sua família, o que você espera, o seu futuro, o seu tempo. Então, responsabilidade é o que eu aprendi com o mercado. E que eu tento aplicar em todas as áreas da minha vida, no quesito de cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação, para me tornar uma pessoa melhor, em todos os aspectos. Bacana. Uma conquista marcante.
Ai, uma conquista marcante foi conseguir ter os meus 2 filhos de parto normal, que eu queria muito. Sério? Aham. Caramba, a gente que é homem, a gente nunca vai entender isso, né? Não, A gente fala, que é mas- uma luta, gente. O meu primeiro filho, eu queria muito que fosse normal. Eu trabalhei muito pra isso, eu treinei muito suportar a dor, porque é uma dor gigantesca. Imagina. E foram 7 horas de trabalho Deve de doer tanto parto. quanto a gripe na gente, né? É, E aí, provavelmente, foram né? 7 horas. E graças a Deus deu tudo certo. E ele nasceu com 51 centímetros, 4,3 kg. Tá louco. 7 horas de trabalho de parto. 7 horas. Nossa, o segundo 7 foi horas mais. sentindo dor. O segundo não, foi menos tempo de dor, só que demorou mais tempo pra entrar no processo. Ih, tá louco. Ah, Samuel, ainda bem que nós não menstrua, não engravida e tal, né? Essas mulheres, a sofrem gente pra tem que fazer valorizar depois. demais, né? E sofrem depois pra fazer a cirurgia de não ter filhos, né? É, isso, exatamente. Só morre de medo de perder o saco. É. A verdade. É verdade. É verdade. Se eu tiver que fazer um dia. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas eu vou ficar com mais medo do que operar sem stop. Quem é o trader que é sua inspiração? Tem algum trader que é sua inspiração? Deixa eu pensar. Tem vários que eu gosto muito da abordagem, da maneira como fala do mercado. Um deles é o Paulinho. Tá, Eu gosto também da forma como a Ari fala. tá. Quem mais? Ai, nossa, eu tô lembrando de várias figuras, mas sabe quando tu esquece o nome? Quem mais? O Doug também, o Doug Trader. Eu gosto da maneira como ele fala. O Caio Sasaki, Certo. Bacana. gosto bastante dele também. E o Edu Becker. Top. Muito bom. Bom, tô com aquele do trader aqui, já te fazer outra pergunta aqui. O trader que não estopa é Iludido. iludido. Tá iludido porque você precisa estopar, amigo. Você tá iludido, viu? A maioria que tá assistindo aqui agora já vai pra casa com essa. Vai pro final do episódio já com essa. Né? Quem é a musa do mercado financeiro? Nossa, quem é a musa do mercado financeiro? É. Como assim? Não fala você não, que não vai falar a própria pessoa não. Os homens quando vêm aqui perguntam, quem é o galã? Ele fala, eu. Eu gosto muito da Pan. Acho que ela tem, assim, boas atribuições. Legal. Da maneira como ela expressa também. A Marta. Nossa, tem pouca mulher, né? Tem pouca, Tem muita pouquíssimas. Se eu falar pra você fala 10 aí agora, você vai Nossa, ficar não um tem. Eu tempinho. lembrei da Pamela, da Marta, da Ari, que eu já conheci. A Ive também, que eu conheci uma vez. Mas foi bem rápido. Mas eu sei que ela opera, eu ouvi o podcast dela. Quem Uhum. mais? Gente, Difícil, né? difícil. É, tem pouco mesmo. Quem é o galã do mercado financeiro? Difícil essa pergunta. Ah, maridão, não fica com ciúme não, que nós não estamos falando de beleza aqui, nós estamos falando de representação, hein? Você já tá muito bem já, você tem 2 filhos, mulher não te larga mais não. Nossa, eu não Só se sei você quem é o galã do aprontar. mercado financeiro. Quem é o galã do mercado Eu nunca financeiro? pensei sobre isso. Fala alguém aí que você gosta, pô. Deixa eu pensar. É engraçado que a musa, que não tem ninguém, ela mesma falou, tem pouca mulher. A musa, ela não hesitou em falar. Do galã, que é o restante do mercado, né? Que tem homem pra tudo que é lado. Não sei. É que galã, você... Bom, deixa eu pensar. Quem é o galã? porque o contrário de musa, o masculino é galã. Mas não tô falando especificamente que seja alguém bonito. Não precisa ser bonito. Sim, mas eu pensei... Não, Mas não você tô pensou no pensando... bonito. Fala pra nós, então. Quem que você acha bonito? Vai, nós queremos saber. Pensei no bonito. Esse apresentador é um ridículo, Samuel. Eu acho bom demais, eu gosto, viu? Bom, Não é comigo, né? Não é na minha bunda, né? pois é. Gente, não sei. Não sei, vai pular a pergunta do galã Vamos do lá, mercado pergunta do financeiro. galã. Dura seu marido Vou deixar agora em assistir off. isso aqui. Se fosse a minha esposa, eu ia ficar... Ó, se fosse minha esposa, eu ia ficar puto. Vai falar assim, você pensou em alguém e você não quis falar. Eu vou deixar ela pular, que ela tá até roxa já aqui, velho. Esse roxo é um escroto mesmo, né? Você tá maluco. É, Vasco, eu não esperava por essa. Tá, velho, eu gosto é disso. Eu gosto de pegar nas surpresas, entendeu? Na emoção. Sim. Conta pra gente agora pra gente encerrar mesmo, não é nem um bate-bola, jogo rápido, enfim. Quanto tempo você acha que é necessário pra um trader
para um indivíduo que está começando hoje no mercado e que ele é minimamente comprometido ali, ele vai ter as falhas, os problemas, etc e tal, mas ele está ali estudando determinada técnica que ele acredita e ele vai começar agora um trabalho com a tia, né? E aí? Com a tia Rafa, né? Quanto tempo você acha que é necessário para ele entrar, para ele falar assim, puta, você, a partir de X tempo, assim, pela minha experiência ali e tal, você já costuma estar emocionalmente maduro, minimamente, né? Se ele tendo, né, uma base, essa base, direcionamento, acredito que 1 ano, 1 ano e meio. Tá, Constante. 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 Pra estar vendo ganhos maiores, né? Conseguindo ali realmente fazer uma projeção de crescimento. Legal. Agora, sem essa base, uns 4, 5 anos. Porque você vai ter que ir aprendendo sozinho, Aí é né? no tombo, né? É, no tombo. Aí é no tombo, aí é na dor pra caramba, né? Que foi o caso do que eu te falei do meu primeiro paciente. Ele teve essa sacada, ele investiu nisso, porque é um investimento também, né? É um investimento que você vai fazer para esse outro pilar que você precisa desenvolver. Então, ele teve essa iniciativa. Então, em 1 ano e meio, ele conseguiu ali, né? Tipo, um processo todo. 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Mas depende muito, são muitas variáveis, né? Mas falando uma média, se você tiver isso, 1 ano e meio. Legal. Até 1 ano e meio. Sem isso, 5 anos. 4. Tá bom. Eu concordo com você. Concordo. Dá quase isso mesmo, assim. Comigo foi sem isso mesmo e outra, né? A pior forma de você se desenvolver e a chance de você desistir, ela é exponencialmente maior, porque Sim. é terrível. E pode te gerar muitos danos, né? Tanto financeiros quanto emocionais. Sim. Pode desenvolver crises de ansiedade. Já tive paciente. Depois você vai ter que cuidar disso ainda, Pois né? você vai ficar com sequelas. Não tem jeito. Sequelado, literalmente. Não tem jeito. Né? Bacana. Cara, muito bom. Gostei muito. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu gosto muito desse assunto. Muito, muito. Acho que a gente pode fazer parte 10. Pode fazer um quadro aqui só de psicologia do trade. Sim. Eu gosto pra cacete. Muito mesmo. E todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Não tem um que não gosta. Todo mundo gosta. E o pessoal que não te conhece, onde te encontra? Canal no YouTube, Instagram, Twitter, sei lá, enfim. TikTok. TikTok ainda não. Dancinha da mentalidade e tal, enfim. Bom, eu que te agradeço pelo espaço para falar sobre isso, que é super importante. Eu adoro falar sobre isso também. O tempo passou super rápido e quando o tempo passa muito rápido é porque realmente a gente viveu intensamente, a gente se debruçou aqui nesse assunto. Então, eu que agradeço o espaço. Adorei. E para quem não me segue, meu Instagram é psicopratrader e o YouTube também psicopratrader. Legal. Essas 2 redes têm todas as informações de mentoria, atendimento individual, tudo que eu faço. Ah, que bacana. E também, né, nas próprias redes tem muito material que você pode implementar na sua performance, que você vai buscando lá qual é o seu problema, você vai encontrar. Coisas para raiva, para ansiedade, para o medo, para melhorar sua confiança, enfim, tem muita coisa. Que legal. Muito bom. Você ajuda o trader a fazer diário de trade? Você tem um diário, alguma coisa assim? Eu tenho diário. Tem? Tem. Ah, que legal. Que eu fiz com base em 3 processos, né? De entrada, permanência e saída. Para você dividir e avaliar em como foi cada ação. Que bacana. Muito bom. Tem lá no meu canal. De gracinha? De graça. Tá pronto, pronto. Acabou, né? Agora essa monetização desse mês eu quero ela toda lá pra mim. Vamos rastrear esse negócio. Gente, vamos chegando no final do episódio. Pra você que ficou aqui até o fim, se não deixou seu like ainda, deixa seu like aí. Fica aqui e inscreva-se. Um puta episódio, bom pra cacete. Você sabe quando o episódio é bom, eu falo mesmo. E eu não falo que todos são bons. Tem muitos que eu falo, foi legal! Tô brincando, gente. Todos foi muito bom. Até hoje, eu sou muito bom em escolher gente. Eu sou ruim, mas eu sei escolher gente boa, né? Então, deixa o seu like, clica aqui no inscreva-se. Segue a Rafaela lá, psicopratrader. Isso. No Instagram e no YouTube a mesma coisa, beleza? Segue a gente lá nas redes sociais, @OsTradersPodcast, segue esse host aqui que só fala bobeira, mas pelo menos vai dar umas risadas boas, tenho certeza, @VascoMamed. E se você precisar de qualquer coisa, chama a gente, quer dar uma indicação, dica do seu guru favorito, sua influência, alguém que você gosta do mercado financeiro, manda pra gente e deixa seu comentário aqui sobre o que você achou, se faz sentido o que você ouviu aqui hoje, se você já passou por algum desses processos ou está passando, né, de algum desses processos aí que a gente comentou hoje. Beleza? Até a próxima. Valeu!